Ao vivo, Circuito de Imola, Itália, onde daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções. O Grande Prêmio de San Marino, a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1999. Você está vendo detalhes de carros, aí você está vendo o Fisichella da Benetton. Nós vamos ter Pedro Paulo Diniz largando na 15ª posição, Rubens Barrichello largando na terceira fila, na 6ª posição, Mika Häkkinen na pole position, e o repórter João Pedro Paes Leme está junto aí de Rubens Barrichello no grid largada. A você, João Pedro. Galvão, o Rubinho acabou de entrar no carro, vai para a volta de apresentação daqui a pouco. Ele estava me dizendo o seguinte: acha que a corrida pode se igualar muito pela temperatura ambiente, pela temperatura da pista, que está bastante alta aqui. Essa é a tentativa que ele vai fazer de encostar um pouco mais nas Ferraris. E agora há pouco o Rubinho fez o warm-up correndo com o carro reserva, porque exatamente ele queria poupar o carro titular. O motor da Stewart, sabidamente, não resiste muito ao calor, portanto ele preferiu optar pelo carro reserva na volta no warm-up. Agora, daqui a pouco ele vai para a volta de apresentação. Aí, portanto, o João Pedro junto a Rubens Barrichello no grid largada. Pedro Paulo Diniz está algumas filas atrás na 15ª posição, mas foi muito bem hoje no warm-up, com o 9º melhor tempo. Vamos então trazendo para você as primeiras imagens e daqui a pouquinho voltamos em definitivo aqui de Imola, Itália, com todas as emoções do Grande Prêmio de San Marino, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo aqui de Imola. Daqui a pouco todas as emoções do Grande Prêmio de San Marino. Você está vendo aí o finalzinho do grid largada. Vamos dizendo a todos que a pole position, mais uma vez, é de Mika Häkkinen. A terceira consecutiva este ano. Ele conseguiu tempo de 1 minuto 26 segundos 362 milésimos. O companheiro dele na McLaren, David Coulthard, fecha a primeira fila na segunda posição com 26.384. Depois vem duas Ferraris na segunda fila. Schumacher é o terceiro, Irvine é o quarto. Schumacher virou um 26.538, bem próximo ali. Você está vendo aí o desenho do circuito de Imola com seus 4.930 metros. Isso a pista para o Grande Prêmio de San Marino. Aqui em Imola serão 62 voltas, num total de 305 quilômetros, 437 metros. A terceira fila, complementando o grid, tem um BAR, a grande surpresa, Villeneuve em quinto e Barrichello em sexto. Aí você acompanha a classificação. Irvine é o líder do campeonato com 12 pontos, Häkkinen é o segundo com 10, Frentzen é o terceiro também com 10, mas é que o Häkkinen tem uma vitória. Aí você pega o complemento da classificação, aparecendo o Rubens Barrichello com 10 pontos. A classificação no Mundial de Construtores, 18 pontos da Ferrari, a McLaren com 10, a Jordan com 10, a Williams com 7, a Benetton com 3, e a Stewart, a equipe de Rubens Barrichello com 2 pontos, Arrows e Prost com apenas 1 ponto. Daqui a pouquinho eles partem para a volta de apresentação, a primeira das 62 voltas logo depois, com a largada do Grande Prêmio. E uma modificação: agora, se algum carro ficar no grid no momento da saída para a volta de apresentação, ele não vem mais para a última posição do grid. Ele vai ser empurrado para os boxes e vai largar dos boxes. Assim também, na corrida, se largarem os carros e um ficar, e a largada for com isso abortada, tivermos uma nova largada, o carro também não vai mais para a última posição do grid, e sim larga do boxe, o prejuízo ainda maior para quem for obrigado a largar dos boxes. O warm-up hoje pela manhã é sempre importante, a verificação dos carros em condição de corrida. O David Coulthard foi o mais rápido, com a Williams, Irvine com a Ferrari o segundo, Mika Häkkinen com a McLaren o terceiro, Schumacher com a Ferrari o quarto, sempre McLaren e Ferraris à frente. O tempo no armado de 1:28.642 do Coulthard. O Pedro Paulo Diniz fez o nono tempo com 1:29.703, e Rubens Barrichello foi apenas o 15º, mas como o João Pedro já explicou, ele preferiu fazer o treino com o carro reserva para não forçar o seu carro titular. Aí vão eles para a volta de aquecimento de pneus, a volta de apresentação, e você tem a expectativa de Reginaldo Leme para o Grande Prêmio de San Marino. Bom dia, amigo da Globo. Sem dúvida você vai ver um início em que a pressão do Schumacher deve ser muito grande em cima das McLaren, com certeza muito forte. Os dois McLaren, Häkkinen e Coulthard, mais o Schumacher e mais o Fisichella,
são pilotos que correm com uma estratégia completamente diferente dos outros. Eles usam pneus duros, ou seja, teoricamente para parar uma vez só que a temperatura subiu muito, ninguém esperava isso, a temperatura mais alta dos 19 anos de Grande Prêmio de San Marino, e aí vamos ver o que acontece. Os outros todos devem parar 2 vezes, no mínimo 2, que foi o número de paradas do ano passado, que é o caso também do Rubinho e do Diniz, os dois com pneus moles. No ano passado, 2 pitstops para cada um. Esse ano, você sabe, as regras, o tipo de pneu é diferente, eles são mais duros, então talvez permita uma só parada, e é o que vão tentar. Schumacher, Hakkinen, Coulthard e Fisichella. Aí você tem as imagens desde o helicóptero, as curvas rápidas, as variantes, as freadas fortes das variantes, num circuito que não tem muito mistério. Não é assim tão seletivo, não exige tanta técnica, tanta perícia do piloto, mas fundamentalmente do conjunto, mas principalmente do conjunto do carro e fundamentalmente da potência do motor. Aí eles estão já na parte de descida. O contorno da variante alta, depois as duas pernas da Rivasa à esquerda, a variante baixa e chegam outra vez para a reta quando vão formar nas posições definitivas no grid. E aí sobe o giro, o ronco dos motores, sobe a adrenalina, cresce a adrenalina. E nós vamos para a largada do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Ritmo mais lento determinado agora por Mika Hakkinen. Ali à frente, é ele que determina o ritmo, pole position. Aí contornando a variante baixa. E vai o Mika Hakkinen buscar a sua posição de largada. Ele vai ter a seu lado na primeira fila David Coulthard, a segunda fila Schumacher e Irvine, a terceira fila Villeneuve e Barrichello, a quarta fila Frentzen e Hill, a quinta fila Ralf Schumacher e Zanardi, a sexta fila Panis e Herbert, a sétima fila Alesi e Trulli, a oitava fila Diniz e Fisichella, a nona fila Wurz e De La Rosa, a 10ª fila Salo e Takagi e a 11ª Gene e Badoer. Aí todos eles vêm chegando. Pedro Paulo Diniz passou ali Fisichella, Wurz. Você está aí de carona no carro de Fisichella. Ele, Fisichella, que larga na 16ª posição, larga ao lado de Pedro Paulo Diniz. Os carros vão buscando posicionamento no grid. McLaren, Ferrari e Ferrari, Hakkinen, Coulthard, Schumacher e Irvine. São os 4 primeiros. Depois logo atrás, Villeneuve e Barrichello. Rubens Barrichello larga ali junto ao muro, por dentro, está atrás do carro de Irvine. Na fila externa aqui, McLaren com Hakkinen. Vamos para a largada. A terceira luz acesa. Vamos para a quarta, a quinta. Sobe o giro, vamos para a largada. Boa sorte, Rubinho. Boa sorte, Pedro Paulo. Mika Hakkinen. Rubinho não larga bem, vai perdendo posições. Não larga bem, Rubens Barrichello vai perdendo posições. Mika Salo ficou parado no grid. Fica parado no grid, Mika Salo. O Villeneuve, perdão. O Villeneuve que largava ao lado do Rubinho na 5ª posição. Veja ali as McLaren. Já Prost se tocando, ficando logo na segunda curva. Logo depois da Tamburello. McLaren, as duas Ferraris e o Rubinho já ocupa a 5ª posição. Não largou bem, mas se recuperou com a parada de Villeneuve. Já fez ultrapassagem e já ocupa a 5ª posição. Já ganhou uma posição, exatamente a posição de Villeneuve. Mas repare como ele está um pouco longe da Ferrari por não ter largado bem. Ele teve que brigar depois com o Frentzen e com o Hill, que vieram para cima dele. As duas Jordans vieram para cima de Rubinho. Ele teve que recuperar as posições em cima das duas Jordans. E com isso perdeu um pouco de contato com as McLaren e as Ferraris. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Irvine. Depois Rubens Barrichello. Depois Frentzen. São os 6 primeiros colocados. Eles vêm para completar a primeira volta. Primeira de 62 voltas no Grande Prêmio de San Marino. Circuito de Imola, Itália. Você vai vendo o Rubinho. Veja como as McLaren vêm no ritmo forte. Hakkinen é o primeiro, segundo Coulthard, terceiro Schumacher, o quarto é Irvine, o quinto é Barrichello, o sexto é Frentzen. São os 6 primeiros colocados. A 7ª posição de Ralf Schumacher, o 8º é Damon Hill, o 9º é Alesi, o 10º é Herbert, 11º Zanardi, o 12º Fisichella, 13º Pedro Paulo Diniz, ganhando 2 posições. Rubens Barrichello ganhou uma posição e Pedro Paulo Diniz, olha a largada, olha o Villeneuve como ficou. O Rubinho perdeu a posição ali para Jordan, perdeu a posição para o Frentzen, o Hill veio para cima dele,
E aí ele já está fazendo a recuperação. No momento em que o Trulli é tocado, vai ficando fora, portanto o Villeneuve ficou parado na largada e Trulli acabou sendo tocado e logo na primeira volta, na Villeneuve, na curva Villeneuve, veja uma coincidência, o Villeneuve ficou parado na largada e a curva que recebe o nome de Villeneuve, homenagem ao pai do Jacques Villeneuve, ao eterno Gilles Villeneuve, o Trulli acabou sendo tocado e ficou fora. McLaren já vão abrindo. E o Rubinho vai para cima do Irvine, no minuto João Pedro. O Rubinho vai para cima do Irvine. Rubens Barrichello tenta se aproximar, você vai vendo a largada no carro de Fisichella. Você vê na largada como o Trulli não largou bem, ficou ali patinando, saindo fumaça e o Fisichella foi embora. Segunda volta sendo completada, já informação do João Pedro Paidani. Hackney, Coulthard, sempre os dois, Schumacher, Irvine. E o Rubinho já vem colado ali. Meio segundo de diferença apenas do Irvine. O França vem 1 segundo e 4 atrás do Rubens Barrichello. Ralf Schumacher é o 7º e o 8º, Alesi o 9º, Herbert o 10º, Zanardi 11º, Fisichella 12º, Pedro Paulo Diniz sempre na 13ª posição, partindo para cima do Fisichella. A melhor volta de Mika Hakkinen, a segunda volta da prova, a informação de João Pedro Paidani. Galvão, o problema parece ter sido no volante do carro do Jacques Villeneuve. Eles trocaram rapidamente o volante e ele já voltou para a pista. Chegou a sair do cockpit, depois voltou para o cockpit, eles trocaram o volante e ele já está na pista de novo. Você percebeu bem aqui à nossa frente, Renan, foi o desespero do Villeneuve. Pelo treino que ele fez, a equipe BAR fazendo apenas a sua terceira prova. Já teve o problema do acidente duro com o Zonta no Brasil. Perdeu o Zonta para o Grande Prêmio do Brasil e para essa corrida. E o Villeneuve faz um grande treino, vai largar ao lado do Rubinho. Na terceira fila já era uma façanha. E o desespero dele dando soco no volante, desesperado, nervoso realmente por ficar fora logo na largada. Você vê o Villeneuve, aquela pessoa sempre aparentemente desligado de tudo no seu tempo de Williams. Hoje é um sujeito preocupado, você vê que ele tem a participação direta ali na equipe e lutando para fazer com que a equipe chegue a algum lugar. Quando ele conseguiu essa posição, realmente, quando apagaram-se as luzes, ele teria que largar, ele dava soco no volante do carro. Rubens Barrichello continua ali na balada, próximo a Irvine. Aumentou um pouco a diferença de 0,6 para 1 segundo e 1. Essa última volta o Irvine virou um 31.974, o Rubinho virou um 32.416. Mas atrás dele o Frentzen virou um 32.638. Com isso o Rubinho vai abrindo o Frentzen, que é o 6º colocado. Pedro Paulo Diniz virou em um 33.295, 2 décimos mais rápido do que o Fisichella, que virou um 33.495. Com isso, Pedro Paulo Diniz vai se aproximando de Fisichella, está a 3 décimos do Fisichella, para tentar já ganhar a 12ª posição. Dizia Pedro Paulo Diniz que o carro teve problemas de acerto no treino ontem, mas que ele tinha conseguido um acerto muito bom para a corrida. Estava muito esperançoso de fazer uma boa corrida. É bom lembrar que nas 2 primeiras corridas do ano, o Diniz quebrou na Austrália e estava em 4º. E depois foi colocado fora da pista pelo Takagi, estava em 6º. E as 2 corridas na zona de pontuação. E o Alesi vem muito bem nessa corrida aqui, está quase. Ele já passou no Fisichella aí. Exatamente agora Pedro Paulo Diniz fazendo a ultrapassagem em cima do Fisichella. Quando a gente dizia que ele ia se aproximando, ele já fazia a ultrapassagem ali em cima do Fisichella, já assumindo a 12ª posição. Os 2 carros estão muito bem, os 2 carros foram bem preparados para a corrida. Isso no primeiro treino livre da manhã de ontem e também hoje no armado. McLaren abrindo. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher, Irvine, Barrichello e Frentzen são sempre os mesmos 6. Aumentou muito a diferença de Irvine para Barrichello, também aumentou bastante a diferença de Barrichello para Frentzen. Está ficando numa situação ali de um espaço confortável. O Rubens Barrichello está 1 segundo e 7 atrás do Irvine e 1 segundo e 8 na frente do Frentzen. E Pedro Paulo Diniz começa a tirar em relação ao Zanardi, que é o 11º colocado. Aí você vai vendo Pedro Paulo, Fisichella, logo atrás do Fisichella o Salo, aparecendo ali o Panis, esse é o Takagi, logo atrás do Takagi o De La Rosa, atrás do De La Rosa o Wurz, impressionante, comandou para trás a Benetton, de equipe campeã do mundo, 2 vezes com o Schumacher,
Ela ocupou no grid de largada para essa corrida o Fisichella em 16º, o Wurz em 17º. Anda agora o Fisichella em 13º, o Wurz na 18ª posição. Perderam a mão na Benetton. 4 voltas completadas, num total de 62 voltas. São as emoções do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Veja já a vantagem acima de 4 segundos que Hakkinen põe em cima de Coulthard. O Schumacher vem ali para dar o bote, na tentativa de fazer uma parada só. Se conseguir fazer uma parada só, o Schumacher entra na briga da corrida. Rubens Barrichello em 6º. Aí o Frentzen. Logo atrás dele o Ralf Schumacher, depois o Hill. Logo atrás do Hill o Alesi. Aí você vê Herbert, o Zanardi e o Pedro Paulini já se aproximando do Zanardi. E o Hakkinen tome volta mais rápida em cima de volta mais rápida. O Diniz, depois que ganhou a posição do Fisichella, começou a andar bastante, tanto que deu uma balançada agora há pouco. E você viu agora há pouco também o Salo, que substitui o Ricardo Zonta nesta corrida, perder 2 posições. Ele não anda sequer com o carro da Arrows, no mesmo nível da Arrows. O Salo não se encontrou em dia nenhum, mas é muito provável que ele volte a correr pela equipe também em Mônaco. A informação até que a gente deu ontem, que o Ricardo Zonta viria para testar em Nogaro a partir desta quinta-feira, uma batida lá atrás. Exatamente. Provavelmente não parece ser o Salo, não. É uma Benetton. Aí você vê o Wurz que estava com o De La Rosa. Vinha atrás do De La Rosa o Wurz. O De La Rosa tentando voltar. E roda para lá e roda para cá e ficou completamente perdido o De La Rosa. Mas só para completar, o Zonta deveria treinar, era o plano do empresário Geraldo Rodrigues e dele, Zonta, treinarem quinta, sexta e sábado em Nogaro, na França, preparando-se para Monte Carlo. Mas a informação do Craig Pollock, que é o dono da equipe, é de que o Zonta não treina em Nogaro e nem participa da corrida de Mônaco, onde deve continuar o Mika Salo. A impressão que a gente tem ali que deu uma atravessadinha o De La Rosa e o Wurz encheu o De La Rosa. Você está vendo aí o Wurz, Alexander Wurz, voltando, fica fora da prova, num péssimo final de semana da Benetton. 6 voltas já foram completadas. Rubinho segue sempre ali atrás do Irvine, ele vai perdendo contato com o Irvine, mas vai aumentando a vantagem em relação à Frentzen. E agora aumentou 7 décimos a vantagem em relação à Frentzen, que é o 6º colocado. Vai na dele o Rubinho, vai se posicionando ali naquilo que eu chamo a segunda corrida da Fórmula 1. A primeira entre McLaren e Ferrari. E aí vem uma segunda corrida para os outros 18. Mas principalmente a briga de Rubens Barrichello com o Jordan. E estava ali o Villeneuve na parada, mas com o Jordan e com o Williams. Stewart, Jordan e Williams estão brigando pela condição de terceira melhor equipe da temporada, pelo menos neste princípio de temporada. Vamos na volta de número 7. O Hakkinen virou 1:29.680, o Coulthard 1:30.164, o Schumacher 1:30.222. São sempre os 3 mais rápidos, porque o Irvine já virou 1:31.098, o Rubinho 1:31.730 e o Frentzen 1:32.307. 7 voltas completadas, vai abrindo cada vez mais Mika Hakkinen. Veja a vantagem que ele já tem no visual. Já não aparece ali na mesma curva o David Coulthard. Quando ele saía ali da Tamburello para vir para Villeneuve, já não aparecia na mesma curva. Aí ele fez o contorno da Tosa, vai na subida para fazer a Piratella aí à esquerda. Aí nesse ponto faz a Piratella à esquerda e começa a descer e vai para a chicane da Acqua Minerale. Está acompanhando toda uma volta no circuito de Imola. Os carros que estão fora é De La Rosa, Wurz, Trulli e Villeneuve. Não deu para entender essa de De La Rosa. Ele virou daqui, virou dali e acabou ficando parado. Aí Mika Hakkinen sempre liderando. Primeira perna da Rivasa, aí a segunda. Aí vem ele para a variante baixa. Olha o que sobrou aí da encrenca do Wurz. Na batida ali com o De La Rosa.
E Hackney já completa 8 voltas e já abre um quarteirão, digamos assim, para o Coulthard, que é o segundo. 6 segundos e meio de vantagem para o Coulthard, que é o segundo. Aí eu já começo a desconfiar dessa história do Hackney estar de pneu duro e do Coulthard de pneu mole. Pode ser o contrário. O Hackney com pneus mais macios, menos combustível no tanque, ditando um ritmo muito forte que o Coulthard não consegue acompanhar. Tá certo que o Hackney tem sido sempre um pouquinho mais veloz do que o Coulthard, mas não essa diferença tão grande de 1 segundo por volta. A cada volta ele vai botando 1 segundo em cima do David Coulthard. Tem pneu e tem combustível nisso aí. Oficialmente estão os dois de pneu duro, e também o Schumacher e também o Fisichella. Agora, o que pode acontecer realmente é um deles estar definidamente fazendo a corrida para fazer uma parada só. Seria o caso do Coulthard, uma corrida assim mais convencional, como o caso do Schumacher também, que se esperava que ele fosse pressionar mais a McLaren no início da corrida. E o Hackney, abrindo essa diferença toda, pode estar planejando 2 paradas, ainda que esteja com pneu duro, porque, Galvão, a temperatura é excessivamente alta, muito mais alta do que todo mundo esperava, exatamente em função dos treinos que tinham feito para essa corrida, escolha de pneus e tudo. 22 graus centígrados na temperatura ambiente e na pista 29. A gente tem corrida com temperatura muito mais alta do que isso. Quando você chega lá para metade de ano do verão europeu, Grande Prêmio da França, Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio da Áustria, temperatura sobe, vai lá para cima. O regional que faz referência ao que se espera e ao que é tradição aqui em Imola na época do Grande Prêmio de San Marino. A temperatura do ar não é tão alta assim, a temperatura ambiente é 22 graus, mas a temperatura da pista já esteve em 30 e agora está em 29 graus. Já tivemos corrida aqui nesta época do ano com 5 graus centígrados. Você vai de carona no carro do Alesi e vê a pressão que ele vai botando para cima do Damon Hill. Aliás, o Damon Hill está recebendo pressão de todo mundo, mas muito mais dele mesmo. O Hill que melhorou demais como piloto, que foi campeão do mundo, que um piloto que por não arriscar tanto também não errava tanto, é o rei do erro nesse princípio de temporada. Ele anda mais fora da pista do que na pista. Ele veio para defender um salário milionário na Jordan, um salário milionário acima dos 4 milhões de libras. Se você passar isso em dólar, vai para perto de 7. Se você botar isso em reais, vai para 10 por aí, para cima de 10 milhões de reais por ano. A responsabilidade de ser o líder, o piloto líder de uma equipe que está passando de equipe média para grande. E parece que a pressão está sendo muito grande para o Rio. Ele tem cometido sucessivos erros. Os treinos chega a ser impressionante. O que ele sai da pista, o que ele anda na grama, o que ele vai na brita. Ainda agora aí na frente do Alesi, o Rio tem a 8ª posição, o Alesi é o 9º, Pedro Paulo Diniz é o 12º, o Rubens Barrichello segue firme ali na 5ª posição. Galvão. Então, Pedro. E tem uma informação interessante sobre o Damon Hill. Ele toca guitarra muito bem, você sabe disso. E gravou uma participação especial no disco da banda inglesa, essa banda de rock antiga, Def Leppard. Parece que ele anda tocando melhor fora da pista, hein, Galvão? É um gente boa. Ele toca guitarra realmente muito bem. Mas talvez ele não esperasse mais no final de carreira essa pressão que está recebendo de liderar uma equipe que começa, afinal de contas, com as vitórias ainda mais da temporada passada dele, Rio, que sonhou grande realmente, sonhou que devia brigar pelo campeonato. Na verdade, isso acontece sempre que o piloto mesmo se propõe essa questão e ele se coloca essa pressão, porque ele vai para capas de revistas especializadas da Inglaterra, dizendo que a Jordan tem condição de lutar pelo título, que ele vai ganhar muitas corridas no ano. E aí começa o ano. Não dá sorte na primeira corrida, que ele saiu na primeira volta lá na Austrália. Não dá sorte na segunda, aí o piloto entra nesse parafuso aí. E principalmente se contando que o Frentzen, que foi uma grande decepção na Williams, está andando mais do que ele aí na Jordan. É vice-líder do campeonato, divide a vice-liderança com o Mika Hakkinen. O Frentzen que não foi campeão do mundo como o Rio foi e que só ganhou uma corrida até hoje. Aí você vai vendo a comparação de Coulthard com o Schumacher. Coulthard é o segundo colocado, Schumacher é o terceiro, 3,5 segundos. A vantagem de Coulthard para Schumacher. Abre 8,3 Hakkinen para Coulthard, do primeiro para o segundo. Mas não consegue o Coulthard fugir ali de Schumacher. 3,5 segundos a diferença. Depois vem o Irvine, que já vem 7 segundos atrás do Schumacher. E o Rubens Barrichello, 4,7 atrás do Irvine. Mas em compensação, abrindo 4,6 segundos de vantagem para Frentzen, que é o sexto colocado. Pedro Paulo Diniz tirando sempre em relação a Zanardi.
A diferença agora já é de 6 décimos. Já vai chegar na briga pela 10ª posição. O Diniz com o Zanardi chegando na briga pela 11ª posição com o Zanardi. Ele vai chegando também. Aí o Panis. Ele vai chegando também na briga pela 10ª posição com o Herbert. Aí o Panis na variante baixa, voltou, saiu da pista, voltou. Vem lento. Olha só como ele vinha ali atrás do Fisichella. E escorregou nas 4 exatamente ali no meio da variante baixa. Aí o líder da prova, Mika Häkkinen, vice-líder do campeonato, a liderança do campeonato, você sabe, é de Eddie Irvine com 12 pontos. Dividindo a vice-liderança, Mika Häkkinen com 10 pontos e Hans-Harald Frentzen também com 10 pontos. Aí você vai vendo de Häkkinen para Schumacher. A TV italiana ia colocar aí a diferença, agora ela coloca a diferença, que ele esperou cruzar lá o Schumacher. Já vai para praticamente 14 segundos a vantagem de Häkkinen, que é o primeiro, para Schumacher, que é o terceiro. Só agora o Irvine completa também a volta de número 12. E Rubens Barrichello também completa a volta de número 12. Firme na 5ª posição, Rubens Barrichello. Globo você, uma nova emoção a cada dia. Real Prev, Previdência da Real Seguros. A hora é agora. Aí os carros nas primeiras posições vão se distanciando. As brigas ficam realmente nas posições intermediárias. Uma briga forte ali do Ralf Schumacher, o Hill e o Alesi, 7ª, 8ª e 9ª posições. Depois, uma boa briga do Zanardi com o Pedro Paulo Diniz. Se bem que o Pedro Paulo agora deve ter dado uma errada na volta. Ele fez um tempo alto, 1:32 e 1, perdeu em relação ao Zanardi. Ele estava 6 décimos atrás, ficou 1 segundo e 2, mas continua na briga. Essas são as brigas do momento, mas a TV italiana vai mostrando aí o líder da prova, Mika Häkkinen, completando a volta, o Coulthard passando na 2ª posição. E só agora vai chegando o Schumacher, abanando de um lado, abanando do outro, andando no limite extremo do carro. E a gente chama atenção para isso. Veja só, a condução suave, macia, tranquila que o Häkkinen tem na McLaren. E depois, quando a televisão mostrar o Schumacher, você vê como ele vem brigando com o carro, trazendo de volta, e sai à frente, ele traz, e o carro dá de traseira, ele vem de novo. E fica ali brigando, trabalhando uma mão de obra intensa para tentar andar num ritmo parecido. Agora a diferença foi de meio segundo. O Häkkinen foi meio segundo mais rápido, mais uma vez, do que o Schumacher. E fica ali no conforto. A briga que eu dizia aí. O Ralf Schumacher. Você tem o Hill ali atrás. E logo atrás do Hill o Alesi. 7ª, 8ª e 9ª posições. Aí a briga é boa. Galvão. Diga, João Pedro, lá na frente o Ralf Schumacher, o Frentzen. O Ralf Schumacher, aí o Hill e aí o Alesi. Diga lá, João Pedro. Galvão, em relação a essa dificuldade de dirigir o carro da Ferrari, ao qual você estava se referindo, o próprio Schumacher ontem, na entrevista coletiva, falou sobre isso e disse que o carro só parece tão difícil de exatamente porque ele tem que dirigir no limite o tempo todo e que por isso ele, Schumacher, está muito mais próximo dos erros do que os pilotos da McLaren. Exatamente isso, é isso que nós estamos nos referindo aqui, que exatamente como ele dirige no limite extremo, ele tem que ficar trabalhando e corrigindo o tempo todo. Você está vendo aí o Coulthard como deu uma saidinha. Foi o Coulthard quem errou, entrou forte demais na primeira perna, foi parar na terra na segunda, segurou o carro ali, perdeu velocidade, é claro, mas conseguiu segurar. Ele vai perder um pouco de contato com um pouco da vantagem que tinha em relação ao Schumacher. Olha só. Na verdade, o próprio Häkkinen dizia que esperava muito mais do Schumacher, da Ferrari, nessa corrida, porque a Ferrari tem como característica uma boa saída de curva, o que é fundamental em Imola. E não é o que está acontecendo. Aí a melhor volta, a última volta do Coulthard, 31,5, do Schumacher 30 cravados, que foi a melhor volta do Schumacher, mas o Coulthard já fez 29,8.
A diferença de 3.2 caiu para 3.2 com a queda errada do Coulthard. Ele agora tenta aí a recuperação, tenta botar o ritmo um pouquinho mais forte, dando na zebra na entrada assim, joga lá fora, hein? Ele agora tenta apertar um pouquinho para voltar a ter uma vantagem mais cômoda em relação ao Schumacher, que vem na terceira posição. Rubens Barrichello sempre perdendo contato com o Irvine, mas sempre aumentando a vantagem em relação ao Frentzen. Aí você tem a tomada desde o helicóptero, como eles contornam a variante baixa e vem para fechar mais uma volta. A vantagem no visual, a vantagem de David Coulthard da McLaren para Schumacher da Ferrari. Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, amigos e amigos, hoje 3h30 da tarde. Restando 47 voltas, porque 15 já foram completadas no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Daqui a 15 dias, vou te contar, Grande Prêmio de Mônaco, onde todo mundo anda junto, embolado, onde todo mundo vem pra cima de todo mundo. E olha, esse carro do Rubinho tem a cara de Mônaco, hein? Alesi vem pra parada. Com 15 voltas completadas, o companheiro de Pedro Paulo Diniz vem para sua primeira parada nos boxes. Com isso ele vai perdendo as posições. Vai voltando agora. Aí o Alesi, o Pedro Paulo, com isso ganha uma posição, vai para a 11ª posição. Ele que voltou a andar mais rápido. Ele estava 6 décimos atrás do Zanardi, foi para 1 segundo e 2 e já está meio segundo atrás do Zanardi. O Diniz estabeleceu. Curioso aqui, Reginaldo, perdão. Uma comparação do Hakkinen com o Gênio, do mais rápido com o mais lento. Uma volta de 1,29 com uma volta de 1,33 alto, quase 1,34. Aí são os extremos da Fórmula 1. É a milionária McLaren de um lado contra... Bom, pobre aqui não tem. Mas, digamos assim, a menos rica, que é a Minardi, que anda lá atrás no final do grid. Eu dizia que o Diniz parece ter estabelecido aí diferentes níveis de corrida para ele. Então ele virou durante muito tempo 33, depois 32, agora ele entrou definitivamente na casa de 31, virou 1,31,8, o Zanardi 1,32 cravados, quer dizer, a tendência é ele chegar realmente no Zanardi e efetuar a ultrapassagem. Eu já vi ali o Pedro Paulo Diniz na 11ª posição com a parada do Alesi. E a equipe vai começando a se aprontar aos poucos, mas ainda está dentro da garagem. A equipe do Pedro Paulo quer dizer que ele não vai para parar agora, na próxima volta ou nas próximas 2 voltas. Galvão. Nós temos aí 16 voltas completadas. Hakkinen é sempre o primeiro. 13 segundos e 4 na frente do Coulthard, que conseguiu aumentar um pouquinho a vantagem para o Schumacher. Está 3 segundos e meio na frente do Schumacher. Que está 8 segundos e 7 na frente do Irvine, que está 7 segundos e 8 na frente do Barrichello, que está 7 segundos na frente do Frentzen. E esses são os 6 primeiros. Aí a velocidade, você vê o comparativo de velocidade no momento e a velocidade máxima de passagem de um carro e de outro carro. E mais uma volta vai ser completada. E agora perdeu o controle Mika Hakkinen. Perdeu o controle Mika Hakkinen na saída da variante baixa para a entrada da reta. Perdeu a frente totalmente, perdeu o controle, foi para a grama e já foi para bater no muro ali, que ele não abre o guardrail. Estranha a situação do Mika Hakkinen. Coulthard vai para a liderança, vai crescer aqui a expectativa. Olha só, estranho, mas muito estranho o balanço do carro do Hakkinen. Ele vem, faz, está na zebra. Na McLaren ninguém parece entender o que aconteceu. Ele vem fazendo, ele tinha 12, 13 segundos de vantagem para Coulthard, que era o segundo. Olha só, galera, como é que fica, porque o Schumacher é segundo. O Schumi é segundo e ele vem perto do Coulthard. A corrida ganha outra história, outro colorido, outro sabor. E um grupo de finlandeses aqui, são 5. Eles vêm todos fantasiados de McLaren. Estão agitando deles, estão exatamente à nossa frente. Aliás, quando eles levantam, a gente não vê mais nada. E agora eles estão de pé, que é a expressão de: que será que aconteceu com o Mika Hakkinen? Aconteceu que ele está fora da prova. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Irvine é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto. 7 segundos à frente de Frentzen, que é o quinto.
Pedro Paulo Diniz passa a ser o 10º e vai pressionando o Zanardi para tentar ser o 9º colocado. Olha lá, ó. Por outro ângulo, estranho, muito estranho. Ele vinha normal fazendo a variante baixa, vem para o apoio na zebra ali e de repente a frente enlouqueceu. Primeiro sai a traseira e aí na correção ele fica sem a frente. Mas é realmente um movimento e uma lance estranho numa curva que parecia que ele vinha na toada dele tranquilo, porque ele não vinha nem no ritmo tão forte assim, então a vantagem que tinha em relação ao Schumacher, ao Coulter, ao Schumacher e ao Mika Häkkinen, é que o Coulter e o Schumacher continuam andando na casa de 30.4, 30.3, ele vinha andando muito rápido, realmente vinha andando muito rápido o Mika Häkkinen, tanto que ele chegou a fazer uma volta em 1:29.1. Essa última, por exemplo, do Coulter foi 1:34. Ele chegou a fazer uma volta 1 segundo e 3 mais rápido que o Coulter. 1 segundo inteiro mais rápido que o Schumacher. O que me dá sempre a sensação de que ele podia vir para 2 paradas, estava num ritmo muito forte para abrir vantagem. O Galvão, e a equipe já conversou com o Schumacher, veja bem, hein? O Schumacher já mudou o seu ritmo de corrida, já virou 30.1, já abaixou a diferença para 3.7. Veja já que o Schumacher já vai andar mais forte. Agora disseram para ele, ó, o bicho papão lá na frente ficou. Parada é sua com o Coulter. Aí aumenta imediatamente o apetite do Schumacher. Era 3.7 a diferença, já é 3.4. Quando o Reginaldo falava, na volta anterior era de 3.4. Ele perdeu tempo nessa ultrapassagem agora em cima do retardatário, ela foi para 4:1. Coulter e Schumacher já completaram 19 voltas, num total de 62 voltas. E daqui a pouco, na sequência das emoções do esporte, o esporte espetacular, e você vai conhecer a lista dos milionários da bola. Acredite, amigo, um craque hoje em dia pode ganhar mais de 40 mil reais por dia. Aí você vai vendo o Coulter que vai abrindo espaço em cima dos retardatários. Ele fez a ultrapassagem ali em cima do Gene. A melhor de Coulter 36, a do Schumacher 31.0. A última 29.8, a última 29.9. Agora eles vão começar a andar no mesmo ritmo. Aliás, a melhor, perdão. Na última ele foi mais rápido porque o Schumacher teve que fazer a ultrapassagem em cima do Takagi e aí perdeu um certo tempo. Agora também o Schumacher, é claro, começa a correr mais risco, como disse o João Pedro agora há pouco, numa entrevista que o próprio Schumacher tinha dito. Ele começa a correr mais risco também, há a possibilidade de erro, mas o Schumacher é sempre o Schumacher, né? Vamos ver como é que ele chega ali, em cima da Minardi para fazer a ultrapassagem, chega numa posição não muito boa e o Häkkinen vai ter que explicar alguma coisa lá pro Ron Dennis. Aí o Häkkinen chegando e o Schumacher voltou a perder tempo, porque ele pegou na variante baixa ali o Gene. Aí rasga a reta o carro de Schumacher, o Coulter virou 30.8, o Schumacher virou 30.3. O Irvine virou 30.2. Vamos ver o tempo de Rubens Barrichello, 30.6, vem na mesma balada. Agora os 4 primeiros vêm na mesma balada. Rubens Barrichello é o 4º colocado no Grande Prêmio de Imola, Grande Prêmio de San Marino em Imola. Pedro Paulo Diniz tem a 10ª posição, está sempre brigando ali com o Zanardi. A diferença vai de 6 décimos para 1 segundo, cai para 5 décimos, sobe para 7. Eles vêm trocando volta e volta ali. E agora Pedro Paulo Diniz já passa na 9ª posição. Vou dizer que ele vinha para cima do Zanardi. E ele já passa agora na 9ª posição. O Zanardi deu um erro, deve ter... A televisão não mostrou, mas na hora que o Pedro Paulo veio para a ultrapassagem, o Zanardi deve ter feito uma besteira imensa. Porque a volta do Pedro Paulo foi 1:32.0. A volta do Zanardi, 1:39.9. Pode até ter dado sorte o Pedro Paulo Diniz de escapar de uma rodada, de um erro mais feio do Zanardi ali à frente. O importante é que ele já ocupa a 9ª posição. Rubens Barrichello é o 4º, Pedro Paulo Diniz é o 9º. Isto com 20 voltas completadas, no total de 62 no Grande Prêmio de San Marino. Segura, Schumacher, que a traseira quer ir embora. Globo, você, uma nova emoção a cada dia. Novo Astra, agora com 4 portas.
Aí vamos pela volta de número 22. A vantagem de Coulthard para Schumacher, 4 segundos. Tem muita corrida pela frente, amigo. 62 voltas, temos apenas 21 voltas completadas. Vamos ter parada de boxe, vamos ter troca de pneus. Tem que sempre ver como é que o carro se comporta na volta. O conjunto já mais desgastado, quando você bota pneus novos, quando você enche o tanque de novo, o carro fica mais pesado. Normalmente o comportamento muda depois do reabastecimento e da mudança de pneus. E a McLaren está tentando aí esfriar esse entusiasmo do Schumacher, tanto que já mandou o Coulthard baixar a bota e ele virou 29,6. 29,684. É, porque tem todo um lado psicológico isso, né? O Ayrton Senna que explicava isso muito bem, o inesquecível Ayrton Senna explicava isso muito bem. Ele dava alguns parâmetros, ele dizia: vantagem ideal para você ter sossego, 3 segundos. Nesses 3 segundos você dá uma erradinha, você dá uma escapadinha, você põe uma roda na terra, você tem uma vantagem de sossego. Chega um determinado momento da corrida que você tem que dizer para quem está à sua frente se você vai ou não. Então você tem que fazer algumas voltas no limite extremo para dizer para ele: tô indo, amigo, se cuida que eu tô indo. Começa a se preocupar. Porque senão você passa a dar tranquilidade. São momentos em que você trabalha em relação à vantagem que tem ou à vantagem que você quer tirar, a pressão que você pretende colocar no seu adversário. O mesmo caso quando estava à frente, ele tentava dar um limite extremo também para dizer ao segundo colocado: não adianta vir, que quanto mais você vier, mais carro eu tenho. E aí você determina um ritmo para o outro. Estratégias de uma corrida, de quem tem que andar a 320 km por hora e pensar nisso tudo ao mesmo tempo. Galvão, Diga, João. e para ajudar nesse tipo de iniciativa, de pensar tão rápido assim, o Schumacher, por exemplo, hoje está usando um novo dispositivo no capacete dele, super avançado. É assim, uma reprodução do painel que fica dentro do capacete, na base da viseira por dentro, que evita que o piloto desvie a atenção da pista durante a corrida. É a reprodução fiel do painel dentro do capacete do Schumacher. Você vê lá o Luca Badoer dando um passeiozinho na brita, voltando para a pista. É a viseira virtual. Tá lá, tempos modernos. Onde vai parar essa Fórmula 1, né? Agora você não precisa mais se preocupar em olhar o painel. Na base da viseira, você tem ali rotação, RPM, aquelas coisas todas que eles querem. Não são todas as informações, não, senão o piloto fica louco, né? É, aí fica maluco. Resta saber, Galvão, essa é uma pergunta boa. Será que não atrapalha mais do que ajuda? Porque é tão próximo de jogos, né? Não, se atrapalhasse o Schumacher não estaria usando, e eu quero dizer assim, não são todas aquelas informações aí, enfim, mas a pista está ficando. Olha só a confusão que arrumaram ali no Irvine. O Irvine ficou entre Minardi e Erros, não tem lugar pior para ficar hoje na Fórmula 1, e conseguiu sair da confusão. Por quê? Porque o Takagi, disseram pro Takagi que ele era bom, e ele acreditou. E ele vem desde o final do ano passado fazendo isso. Assim ele pegou o Pedro Paulo Diniz de Interlagos, agora ele ia pegando o Gênio aí agora. Disseram pro Takagi que ele era bom, ele acreditou. O Irvine perdeu um certo tempo ali. A diferença para Rubens Barrichello, que vem na 4ª posição. Era muito grande a diferença, mas ela cai de qualquer forma para 8 segundos da vantagem de Irvine para Barrichello, que tem 7 segundos de vantagem para Frentzen, que é o 5º, que tem 4 segundos e 4 de vantagem para Ralf Schumacher, que é o 6º colocado, Pedro Paulo Diniz. É o 9º colocado, está 6 segundos atrás de Johnny Herbert, companheiro de Rubens Barrichello, que vem na 8ª posição. O líder é Dave Coulthard. Depois Mika Hakkinen bateu ali na entrada da reta. Última vez que eu vi um piloto bater na entrada da reta, liderando a corrida aqui em Imola, faz uns 16 anos, foi Ricardo Patrese andando de Brabham. Ia ganhando para a equipe de Bernie Eccleston. Rubens Barrichello vai para sua parada. E bateu ali onde bateu o Hakkinen. Rubinho vem para sua primeira parada. Ele tinha a 4ª posição. Perde para frente, perde para Schumacher. Passa também Rio. Ele tem muita vantagem para Johnny Herbert. Vai voltando o Rubinho.
Ele vai voltar atrás do Damon Hill. Volta exatamente na frente do seu companheiro Johnny Herbert. Então Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Frantz é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Damon Hill é o sexto, Rubens Barrichello volta na sétima posição. Mas sempre lembrando, ele foi o primeiro a fazer a parada. Aí você vê o Alesi, que também já fez uma parada e tem a 12ª posição. Começam a parar os carros. Aí o Mika Salo com a BR que resta. É nesse carro que nós torcemos e queremos ver o Ricardo Zonta no Grande Prêmio de Mônaco daqui a 15 dias nas ruas do Principado. 25 voltas completadas. Você está vendo ali o Fisichella, depois o Alesi. E aí como o Fisichella vai fazendo a ultrapassagem, o Alesi. Vinha lá o Alesi para cima do Gene. E ficou complicado. 12ª posição para Jean Alesi, o companheiro de equipe de Pedro Paulo Diniz. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Lubrificante F1 Master Ipiranga. Protege mais seu motor. Reginaldo Leme, passamos de 25 voltas no total de 62. A corrida que parecia ter um dono só, Mika Häkkinen, é outra corrida, hein? Luta com Schumacher, briga boa de Frentzen, Ralf Schumacher e Hill, porque o Rubinho, a hora que eles pararam, o Rubinho volta para a 4ª posição. E briga ali de Herbert e Pedro Paulo Diniz, que para no box. Agora você está vendo o Pedro Paulo aí. 12 segundos de combustível. Com 25 voltas, você põe o dobro, vai para 50, no total de 62. Por muito tempo botando combustível, hein? Poderia até ser combustível para ir até o fim, mas também pode ser, Galvão, a equipe não ter trabalhado bem, porque o Alesi, companheiro de equipe dele, parou na 15ª volta, quer dizer, faz muito tempo, então com certeza vai ter mais uma parada, mas ele demorou 10,4, quer dizer, 2 segundos apenas de diferença. Agora a corrida, você dizia, realmente mudou completamente, porque agora Coulter e Schumacher invariavelmente viram na casa de 29. É 29,5, 29,5, 29,3, 29,4. Essa última agora foi exatamente 29,535 para o Coulter, 29,561 para o Schumacher. O Schumi bem-vindo, hein? Bem-vindo Schumacher, bem-vindo para cima do Coulter. A diferença, você se lembra, de 4 segundos e 1, já é de 3 segundos e 6. Daqui a pouco as emoções do esporte espetacular. Depois da Fórmula 1 você vai ver a volta do galã do Morumbi. Como está a cabeça de Raí, que está recomeçando a carreira aos 33 anos. Você vai ver daqui a pouco uma das atrações do esporte espetacular. E lá vem o Schumi. 4.1, 3.6 e agora 3.2. Lá vem Schumacher para cima do Coulter. Aquilo que a gente dizia, você viu o trabalho dele, como ele anda no limite extremo. E para andar nesse ritmo, os dois fizeram a volta em 29,5, é muito mais suave a condução do Coulter ali na McLaren. E mesmo com o Schumacher saindo fora ali, tendo passado até pela terra, ele está numa volta melhor que o Coulter. E aí completou realmente melhor, 29,6. O Coulter 1,29,7. Rubens Barrichello tem a 7ª posição e vai ficar esperando que Frentzen, Ralf Schumacher e Damon Hill parem para fazer troca de pneus e reabastecimento. Só que como nós já vamos na volta número 27, você bota 27 em cima, já são 54. O total de 62, o Rubinho pode estar pressionado pela mesma necessidade que teve no Grande Prêmio do Brasil de fazer 2 trocas contra adversários, fazendo apenas uma troca. Alesi passando ali por Fisichella, você viu. Alesi assumindo a 10ª posição, tomando a 10ª posição de Fisichella. A parada agora é de Frentzen. Vai voltar o Frentzen. O Rubinho já passou, recupera uma posição. Rubens Barrichello, portanto, já vai para a 6ª posição, porque o Frentzen passou. Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Damon Hill é o quinto, Rubens Barrichello é o 6º, Frentzen é o 7º colocado.
O pit stop do Frentzen e do Barrichello foram idênticos em termos de tempo, 8.1. Pedro Paulo Diniz tem a 12ª posição depois de ter feito a sua parada, está atrás do Fisichella. Passando o Fisichella, ele vai ficar junto com o companheiro de equipe, Alesi. Aí o Coulthard segue firme em primeiro. Vamos à informação. Galvão, o Mika Häkkinen acabou de dar uma entrevista e um depoimento curioso. Ele disse o seguinte: normalmente não se pergunta a um piloto se ele errou, mas eu vou dizer, eu errei. O problema foi meu e não do carro. Nesse tempo que agora há pouco ele voltava e eu dizia assim, o Mika vai ter que explicar muita coisa pro Ron Dennis, pro dono e diretor da McLaren. Ficou nítido ali que ele vinha no controle. O Reginaldo usou uma expressão certa. Quando deu a traseira, que ele veio para a correção, aí é que ele se atrapalhou. Chegou a corrigir, aí deu o que eles chamam de chicoteada, aí já não pega mais, principalmente porque o muro é muito próximo. Aí Zanardi, que tinha a 9ª posição, vai para a sua parada. Para aí com a Williams. Você tem o Ralf Schumacher. O Ralf que era o 4º colocado. Aí o Ralf aí voltando para a pista. Rubens Barrichello com isso vai ganhar mais, recuperar mais uma posição. E aí nós passamos a ter Coulthard em primeiro, Schumacher em segundo, Irvine em terceiro, Hill na 4ª posição e Barrichello em quinto. Falta apenas o Hill parar para reabastecimento e troca de pneus para que Rubens Barrichello volte à sua 4ª posição. Excelente posição na prova. Depois de uma McLaren, 2 Ferraris e o Schumi vem para cima. Faz tempo que ele não chega tão perto. 29,8 para o Coulthard, 29,2 para o Schumi, 2,522 a diferença, você vê aí no vídeo. 2 segundos 522 milésimos, lá vem o Schumi. E o torcedor começa a ficar em pé nas arquibancadas, como aconteceu em Interlagos. Quando o Rubinho se aproximava, o Irvine vai aí para fazer sua parada. Irvine que tem a 3ª posição. Ele tem muita vantagem em cima do Ralf Schumacher, que você está vendo aí. Falando nele. Ele parando e abandonando, e o Irvine voltando. Para voltar ainda na 3ª posição. Irvine tem nada a ver com esse carro aqui, porque esse aqui é o tempo da parada do Irvine no box. Estão fazendo a maior lambança. Juntou a TV italiana com a FOA, com a responsável, estão fazendo a maior confusão nos créditos, dando nome de um para outro. Aí você está vendo o Rio, aquilo que eu dizia, Rubens Barrichello vai passando na reta. Vamos ver agora se esses pilotos que pararam depois da volta número 29 dificilmente vão fazer outra parada. Você vê o Zanardi agora aí fazendo o seu pit stop, e logo depois que fez o pit stop é que abandonou a prova o Ralf Schumacher. O Zanardi entrou e voltou, fez o segundo agora, ele teve algum problema. E o Schumacher vem para cima do Coulthard. Já ele vai brigar pela posição. A diferença cai para praticamente 1 segundo. Ele vem voando baixo, ele vem botando roda na terra. O Coulthard já vem ali tentando fazer mágica. O Schumacher foi 6 décimos mais rápido que o Coulthard agora. Lá vem o Schumi para cima do Coulthard. Eu dizia, lá em Interlagos, quando o Rubinho vinha para assumir a liderança, e quando assumiu a liderança, todos ficaram em pé nas arquibancadas. Aqui essa multidão de torcedores da Ferrari ficam aguardando o momento de vibrar numa possível ultrapassagem de Schumacher em cima de Coulthard. 30 voltas completadas. Total de 62, vamos chegando à metade da prova. Coulthard, Schumacher, Irvine, Rubens Barrichello é o 4º, Herbert é o 5º, Frentzen é o 6º, Pedro Paulo Diniz é o 11º. Ele fez uma parada e o Fisichella não fez, que o Reginaldo já avisou antes da corrida que o Fisichella veio com pneus duros para fazer apenas uma parada. Estão na prova 17 dos 22 carros que largaram. Schumacher cada vez se aproxima mais de Coulthard. Volta a volta, olha só. Volta 30. 30 contra 29,5. 29,8 contra 29,2. 29,7 contra 29,4. É a progressão do Schumacher ali para cima do Coulthard. Schumacher foi pro box. Schumacher foi pro box. Quando ele mais se aproxima, o que ele quis foi isso. Chegar o máximo possível no Coulthard. Essa volta ele ia passar menos de 1 segundo do Coulthard. Então o que ele quis? Vou para cima com tudo, para a Ferrari trabalhar bem. Aí trabalha a Ferrari, gasta 7 segundos. Ele vem com combustível para ir até o fim da prova, porque para na volta de número 31.
metade da prova. E olha onde a Ferrari ajuda o seu piloto a ganhar a corrida. Até então, o melhor pit stop tinha sido de Damon Hill com 7.6, depois Barrichello e Frentzen 8.1. Agora o Schumacher foi apenas 6.9. Reginaldo, eu volto a insistir, bater sempre na mesma tecla. O Reginaldo faz atentamente há anos essa marcação do tempo das equipes. Takagi, punido em 10 segundos, tá pensando que vai ficar batendo em todo mundo a vida inteira sem punição? Mas hoje depende muito também do combustível que se coloca. Quando é uma troca para 2 paradas, uma corrida para 2 paradas, aí, Reginaldo, me parece que passa a ser a verdade absoluta essa velocidade aqui. Quando é para uma parada só, se troca o pneu em 7 segundos e se demora 12 segundos para botar combustível. Mas ali no caso do Schumacher trabalharam muito bem. O Herbert está parado no box aí fazendo a sua troca. Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Barrichello é o quarto. Herbert tinha a 5ª posição, perde essa 5ª posição para Frentzen e a 6ª posição para Damon Hill. Para voltar brigando ali com o Fisichella pela 8ª posição, o Takagi não conseguiu nem chegar para ser punido. Você vê que o Herbert acabou de voltar dos boxes e o Coulter faz a ultrapassagem em cima do Herbert. Não é o Rubinho, não. Estava voltando dos boxes o Herbert. O Coulter fez a ultrapassagem. Schumacher já fez sua troca. Já temos 32 voltas, passamos da metade da prova. Vamos ver a hora que o Coulter parar. Como é que trabalha a McLaren? Aí sim vai ser a história do pneu. Porque ele não vai ter tanto combustível assim para colocar. E vamos ver se a McLaren vai trabalhar direito. Olha, vai ter que trabalhar muito direito, porque 1 segundo a mais que ela gaste é o suficiente para dar a liderança ao Schumacher. Vale lembrar que no momento em que que o Schumacher entrou no box para fazer o seu pit stop, a cronometragem é um pouquinho antes da entrada, a diferença era 1 segundo cravado. Ele cronometrou naquela volta quando ele estava entrando. Pedro Paulo Diniz é o 10º colocado e outra vez está ali atrás do Zanardi. Já disputou posição com o Zanardi e vai voltar na briga com o Zanardi. Zanardi está 1 segundo e 2 na frente de Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 10ª posição. Rubens Barrichello é o 4º colocado. Vamos ver. Vai ter que parar mais uma vez. O que vai acontecer com Frentzen e Hill, que são aqueles que estão na briga com o Rubinho por essa 4ª posição. O Coulter vem para completar outra volta. Passa o Coulter, completa 33 voltas. Você está vendo ali o carro do Mika Salo, o DAR que resta na pista, porque o Villeneuve ficou na largada. O Coulter virou em 1:29.625. O Schumacher passa agora 1:28.853. 18 segundos e 6 décimos a vantagem do Coulter para o Schumacher. Schumacher faz a volta mais rápida. Não vejo essa vantagem toda para o Coulter parar e voltar em primeiro não, hein? Pode dar Schumacher e aí enlouquece o circuito. É a terra da Ferrari. Imola é a terra da Ferrari, o circuito se chama Dino e Enzo Ferrari. A sede da Ferrari Maranello é aqui pertinho. É muito difícil a McLaren fazer essa troca porque o Coulter voltar em primeiro. É muito difícil. 33 voltas completadas. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica, onde tem festa, tem Antártica. 34ª volta no total de 62. Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo. Irvine é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto. Rubinho leva 6 segundos e 1 de vantagem para frente, que vem na 5ª posição. Hill é o 6º colocado. Fisichella é o 7º, Herbert é o 8º, Zanardi é o 9º. Alesi é o 10º, Pedro Paulo Diniz o 11º. Panizzi é o 12º, Mika Salo o 13º. Padoello o 14º, Gênio o 15º. E são os 15 que estão na prova. Aí Coulter que é o primeiro. O Coulter que não tem pontos no campeonato. O Irvine é o líder com 12. Hakkinen, segundo com 10. Frentzen o terceiro também com 10, que o Hakkinen tem uma vitória. Ralf Schumacher tem 7. Michael Schumacher tem meia dúzia. Fisichella tem 3. Rubinho Barrichello tem 2. Pedro de la Rosa tem 1 e Olivier Panis tem 1. O Coulter até comentava isso, Galvão. Ele dizia que
a temporada está bem, foram disputadas apenas 2 corridas, mas a diferença é que quando ele chegou aqui, no ano passado, 2 corridas depois de disputadas, aqui na verdade foi a 4ª ano passado, ele já tinha 12 pontos, e agora com 2 ele tinha 0. O Coulthard, vale lembrar, só venceu uma corrida no ano passado, exatamente aqui. E lá vem ele para troca, hein? E lá vem ele para troca. Você viu a equipe McLaren está prontinha, todo mundo pronto para dar o bote ali. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Não se perde muito tempo em Imola, porque a entrada é rápida ali pro box. E depois você tem que respeitar a velocidade limite dos 120 km, mas você tem a saída do box. Aí vem o Coulthard, olha como não se perde tempo. Olha, ele entrou e já vai chegar já na posição dele, ó. Não se perde muito tempo. Parou. Cadê o Schumacher? Vou ficar de olho lá na variante baixa. Enquanto você está de olho no Coulthard. McLaren já se enrolou. Gastou o combustível. Os pneus estavam prontos. Gastou o combustível. Coulthard vai voltando. Não se perde tanto tempo assim. Schumacher vem na reta. Olha o Coulthard lá. Lá vai o Schumi. Passa Schumacher. Passa Schumacher e o Coulthard vem lá atrás. Agora o problema é do Coulthard de buscar o Schumacher, que bota 2 carros entre ele e Coulthard. Coulthard tem os pneus frios. Schumacher vai querer andar muito. Vai pra cima ali do Pedro Paulo. Olha o Coulthard saindo lá e o Schumacher passando aqui. E o Schumacher vai exatamente ali pra cima do Pedro Paulo Diniz, que abriu pra ele. Além de tudo, ainda deu sorte de deixar tráfego pro Coulthard. Pedro Paulo Diniz abriu ali pro Schumacher. Olha lá. Vem o Schumacher, vai cruzar. Cruzou agora. Olha o Coulthard saindo do box. Essa é a vantagem do Schumacher. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Irvine é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto. Grande Rubinho. Rubinho na 4ª posição. Largou em 6º, ganhou uma posição, foi para 5º. Se recuperou de uma largada um pouco falsa. Fez a ultrapassagem, recuperando a posição em cima do Frentzen. Olha o Pedro Paulo que balançou ali, amigo. Veja só o que ele balançou ali. Quase que ele passa a ser vilão da corrida. Fisichella parado no box. Tá lá o Fisichella que tinha a 7ª posição. E a torcida enlouquece na arquibancada porque pela primeira vez Schumacher passa em primeiro. Passa em primeiro e caiu o Schumacher. Fisichella ia saindo do box ali. O Coulthard 5 segundos atrás de Schumacher. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Irvine, que é o terceiro, ainda não passou. Rubens Barrichello segue sempre em 4º. Frentzen é o 5º e é aquela diferença de 6, 7 segundos. Pedro Paulo Diniz vai abandonando. Por isso ele dá aquela banada ali. Já devia ter algum problema. Pedro Paulo Diniz vai abandonando. Outra vez depois de fazer boa prova, mas pela 3ª vez consecutiva, vai abandonando na temporada. Depois de boas brigas de novo, agora com o Zanardi, com o Panis e com o seu próprio companheiro Alesi. Caiu a Sauber na garagem, o carro de Pedro Paulo. E o Schumacher querendo abrir o mais possível em relação ao Coulthard. A Sauber, todo mundo sabe, utiliza motor Ferrari, motor de uma versão sempre do ano anterior ao que a Ferrari usa. E o Diniz é um dos pilotos que se comenta muito já desde esse início de temporada, que pode vir a ser o novo companheiro de Schumacher no ano 2000. É o Diniz, o Trulli e até fala-se do Alesi, que já foi piloto da Ferrari, mas que como é amigo pessoal do Schumacher, poderia voltar. E aí o Schumacher vai abrindo em relação ao Coulthard. Schumacher completa 37 das 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino aqui em Imola. Daqui a pouco você vai ter a sequência das emoções do esporte com um esporte espetacular. E hoje às 4h30 da tarde, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Veja lá o Coulthard tendo que abrir espaço, abrir caminho. Panis está ali à frente dele, Panis que é o 11º colocado. Logo à frente do Panis o Fisichella. Esse tráfego o Schumacher já deixou para trás. Na volta anterior o Schumacher virou um 29,0. O Coulthard virou um 30,6. 1 segundo e 6 mais rápido Schumacher. Aí os carros fora da prova, Takagi, Ralf Schumacher, Hakkinen, De La Rosa, Wurz, Trulli.
O Villeneuve ainda não aparecia aí. O problema do Pedro Paulo Diniz, ele entrou, foi pro box, ficou lá dentro, ficou na garagem. E aí você vai conferir as posições oficiais depois de 37 voltas. Com Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Irvine em terceiro, Barrichello em quarto, Frentzen em quinto, Hill na sexta posição, são os 6 primeiros. A vantagem de Rubinho para Frentzen vai aumentando. É de 7 segundos e 2. Resta saber se uma segunda parada do Rubinho, se o Frentzen vem para uma segunda parada. Para que ele pudesse ter essa vantagem de parar mais uma vez e o Frentzen não, ele teria que abrir 20 segundos de vantagem para o Frentzen, pelo menos. Galvão, para fazer uma parada bem rápida. Diga, João Pedro. Olha, ainda não deu para saber qual foi o problema com o Pedro Paulo, mas vai ele voltar no box e vai voltar agora. Ficou resolvendo os probleminhas aqui, já eu te informo. Você viu aí na imagem o carro sendo retirado da garagem e agora acelera no box outra vez Pedro Paulo Diniz. Vai ocupar a última posição. Mas a equipe também está, princípio de temporada, aproveitando todas as chances que tem para o desenvolvimento do carro. Olha como perdeu tempo aí, o Coulthard só agora ele faz a ultrapassagem em cima do Panis. Ainda tem o Fisichella ali à frente. Vai perdendo o contato definitivamente com o Schumacher. A não ser que faça milagre. A partir de agora o Coulthard. Veja só. Aí a FOA, a Associação da Fórmula 1, que é responsável por esses créditos. Ali tem colocado alguns errados, agora começou a derrubar a mim também. Quando eu vou olhar, eles tiram. Mas nem o rei do gatilho consegue ler aquilo naquela velocidade. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Irvine é o terceiro, Barrichello é o quarto. Frentzen é o quinto, Hill é o sexto. E olha o Coulthard aí, deu outra escapadinha no mesmo lugar que ele já tinha dado uma escapada. Na mesma curva, na mesma posição que ele já tinha ido na terra. Quando era o segundo colocado, quando o Hackney ainda estava na prova na liderança. Veja como fritou o pneu, travou o pneu. Aí não adianta virar o volante para dentro que o carro não vem. A pista ficou estreita para o Coulthard. Já está de novo atrás do Panis, ele que teve aquela dificuldade toda em ganhar posição, não, mas de ultrapassar esse retardatário. E olha a diferença, vai para 13 segundos. Agora o Schumacher está sabendo de tudo isso, estou avisando o Schumacher. Veja que ele vai aí abrindo espaço, ele faz a ultrapassagem em cima do Herbert, que é o 7º colocado. Apenas os 6 primeiros estão na mesma volta. O Schumacher também, a traseirada que ele deu ali. É que ali naquele ponto agora principalmente, está escorregando muito. Galvão. João Pedro. O problema com o Pedro Paulo foi o seguinte, ele ficou sem comunicação entre o volante e o câmbio. Quer dizer, é ali que se trocam as marchas e ele perdeu eletronicamente ali o contato. Entrou nos boxes, trocou o volante e voltou à pista. Quer dizer, ele teve um problema de eletrônica. Exatamente. E aí as marchas não mudavam mais. Por isso que ele deu aquela banada, ele deve ter ficado uma marcha só. Por isso que ele deu aquela banada na frente do Schumacher e trouxe o carro para o box. E essa banada do Schumacher, voltando a ela, além daquele trecho estar muito liso, quando ele entrou com um carro à frente dele. E ele, de repente, é claro que tudo isso é previsto, ele já tira o pé um pouco antes, mas de repente teve que tirar um pouco mais, aí a traseira vai. Aí você vê o Schumacher, aquilo que eu disse, quando você chega para fazer a rivaz ali, a primeira parte dela, que dá na zebra, demais na zebra por dentro, joga o carro um pouco para fora. Aí você vê que o Schumacher também foi na terra ali. E aí o Coulthard vem atrás ainda do Panis e do Fisichella. Já não tem o mesmo rendimento. Agora ele anda mais de 2 segundos acima do tempo de Schumacher. Schumacher vai abrindo cada vez mais. E o Irvine vai começando a se aproximar do Coulthard. Você viu agora há pouco aí o Norbert Holt da Mercedes e o Mario Willen, que cuida da preparação do motor Mercedes, eles preocupados ali com o monitoramento dos dados, da telemetria do que vem do carro do Coulthard. Alguma coisa pode ter realmente que o rendimento não é o mesmo. Rubens Barrichello acaba de cruzar aqui à nossa frente, confirmando a 4ª posição. Ele virou 1:31.2. O Frentzen vira aqui atrás dele com 1:31.3. O Hill passa na 6ª posição com 1:30.3. O Hill começa a voar ali para cima do Frentzen, na briga doméstica da Jordan. Mas é bonito ver a Stewart nessa condição. Independente do Rubinho, vai ter que fazer mais uma parada. É muito gostoso de ver. McLaren e Ferrari lá,
na frente, uma corrida deles. E depois vem uma outra corrida. E a Stewart vem na frente da Jordan, que por sua vez já vem na frente da Williams, que por sua vez já vem na frente da Benetton. É muito gostoso ver a Stewart nessa posição e o Rubens Barrichello com um ano tão promissor. Veja só que ele chegou em quinto na Austrália, liderou por 27 voltas o Grande Prêmio do Brasil. Está aqui em quarto lugar, atrás apenas de uma McLaren e de duas Ferraris. E anote aí, guarde aí na sua agenda, daqui a 15 dias, Grande Prêmio de Mônaco. O carro do Rubinho tem a cara das ruas do Principado. Daqui a 15 dias o Grande Prêmio de Mônaco, 41 voltas completadas. Finalmente o Coulthard faz a ultrapassagem. Olha o que ele fez com o Panis. Já a segunda vez que o Panis se atrapalha ele também no meio daquela variante baixa. Schumacher, volta mais rápida, 1:21.609. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Real Prev, Previdência da Real Seguros. A hora é agora. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Irvine é o terceiro, Barrichello é o quarto, Frentzen é o quinto, Hill é o sexto, Herbert é o sétimo, Zanardi é o oitavo, Alesi é o nono, Fisichella é o décimo, são os 10 primeiros colocados. Pedro Paulo Diniz tem 3 voltas agora atrás, teve problema de eletrônica, as marchas não mudavam, ele ficou muito tempo no box e volta para aproveitar a corrida. Para desenvolver mais a sua Sauber motor Ferrari, Schumacher completa mais uma volta, 42 voltas completadas. Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, amigos e amigos, hoje 3:30 da tarde. O final da prova está aberta, né? Porque o Schumacher está aí na frente. A vantagem que ele tem agora é 19 segundos, quer dizer, a essa altura, ou erro ou problema técnico. Não há mais como Coulthard vir para cima. E nem mesmo, teoricamente, a necessidade de pit stop. O Schumacher fez a sua troca na 30ª, o Coulthard na 34ª, quer dizer, dá para ir até o final. Agora, só acho até um pouco estranho, se bem que é um pouco característica do Schumacher, ele está andando nesse ritmo. Ele está baixando o tempo da volta agora, sempre virando em 28,5, quando, claro, já não haveria necessidade nenhuma disso. Está muito boa é a corrida do Barrichello, andando exatamente naquela posição pela qual ele tem que lutar numa corrida nessas condições, numa pista dessa, que é a 4ª colocação. Lembrando que também o Frentzen, o Hill, o Herbert, o Zanardi e o Alesi, teoricamente, esses que estão na disputa com ele por essa 4ª posição, também terão mais uma parada, né? Aí nós estamos na volta de número 42. Eu vou torcer para que seja esse o cálculo exatamente do Frentzen e do Hill. Essa que é aí que está a minha dúvida. O Rubinho vai para uma parada aí que está melhor pela volta que eles pararam e pelo tempo que eles ficaram parados, Reginaldo. O Rio ainda deixa dúvida. Vamos lá, recapitulando. O Rubinho parou na 24ª, ficou 8,1 no box. O Frentzen na 27ª ficou 8,1 no box. O Rio na 29ª, só que trocou muito rápido, né? 7,6. Aí fica a dúvida, quem vai ter que parar ainda? Aí você vê a repetição como vai passando. Foi passando reto ali, o Gênio na frente, Schumacher, todo mundo resolveu sair da pista agora, para lançar na frente do Schumacher, mas ele vai firme. A última volta do Schumacher 28,8, do Coulthard 29,3, a melhor 28,5 do Schumacher, a melhor 29,2 do Dave Coulthard. Você está vendo lá, o Zanardi logo atrás do Herbert aí. Esse é o companheiro de Rubens Barrichello, o Herbert. Ele tem a 7ª posição, atrás dele o Zanardi, que é o 8º colocado. E nós vamos aí para a troca de pneus do Alesi. Alesi vem para sua segunda troca. E aí o Rubinho. O Diniz vinha ali na 3ª parada e o Rubinho. Trabalho importante do Rubinho. Está ele parado ali no box, trabalhando a equipe. Enquanto isso, Frentzen e Hill recuperam as posições. E o Rubinho volta. E aí você vai vendo o Herbert, o Zanardi, o Alesi, 18 voltas do final, são 44 voltas completadas. Minardi parando para fazer seu reabastecimento ali e sua troca de pneus. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.
Novo Astra, agora com 4 portas. A pressão ali em cima do Herbert. Schumacher, Coulter e Irvine já completaram a volta de número 44. A Ferrari está pronta para mais uma parada. Schumacher e Irvine. 21 segundos a vantagem de Schumacher para Coulter. Será que ainda tem mais uma parada rápida do Schumacher? Por isso que ele vem andando tão forte. Abriu 21 segundos e 8. É a conta de trocar e voltar brigando. Essa era uma suspeita que eu tinha, se bem que oficialmente o Irvine largou de pneu mole, então é ele. O Schumacher de pneu duro. Seria ele. Vamos ver. Fica aí a expectativa. 44 voltas completadas no total de 62. Rubens Barrichello tem a 6ª posição, porque fez sua segunda troca. É Schumacher mesmo que vai para a troca. É Schumacher mesmo que vai. Estou dizendo que ele está mandando rápido. Agora, amigo, combustível é pouco. Agora que é hora de trabalhar bem. Vamos ver o tempo. Bota o carro no chão. E tome lambança outra vez. Trocaram o cronômetro. Estão batendo o recorde mundial de botar a informação errada no vídeo. Olha o Schumacher. A vibração da torcida por ele voltar ainda ali à frente do Coulter. Tinha mais de 21 segundos de vantagem. Com 20 segundos de vantagem, você pode fazer uma troca normal de 8 segundos, de 8 e qualquer coisa. Com 21 que ele tinha, uma troca de menos de 7, como foi, ou no limite do 7, uma troca de menos de 7, é claro que ele voltaria à frente. É como você disse agora há pouco, Galvão, esse é o grande segredo de Imola, que é talvez por isso, talvez não, certamente por isso ele resolveu fazer 2 paradas e acelerou bastante antes. Por quê? Porque com toda a perda, olha, a alegria dos mecânicos aí festejando o que eles tinham que conseguir, que era fazer com que o Schumacher voltasse à frente. Então a perda total foi de 24,5, isso com desaceleração, com obedecendo ao limite de velocidade do pit lane, essa coisa toda. Aí você está vendo o Schumacher seguindo na primeira posição. A velocidade do Schumacher aí, a máxima nesse ponto 295. E 8, agora ele passa 284 e 5 pneus frios nesta primeira volta. Aí Schumacher vem na frente. Coulter é o segundo, Irvine é o terceiro, Frantz é o quarto, Hill é o quinto, Barrichello é o sexto. Herbert é o sétimo. Zanardi é o oitavo, Alesi é o nono, Fisichella é o 10º. Pedro Paulo Diniz está na 15ª posição, já sem chance de uma recuperação, porque ficou 2 voltas parado. Agora sim o Alesi vem para sua troca. Terceira parada do Alesi. O Alesi fez uma parada muito cedo, com 15 voltas. E agora vem para sua terceira parada. E o Schumacher segue firme na primeira posição, com o Coulter em segundo. O Irvine vem em terceiro. Ferrari, McLaren e Ferrari. Por enquanto, festa total do torcedor da Ferrari. Está aí o Mika Salo também fazendo mais um reabastecimento e mais uma troca de pneus. Agora vale a sua torcida aí no Brasil para que Frentzen e Hill tenham que parar. Porque aí Rubens Barrichello voltaria, ou teria tudo para voltar para a 4ª posição. Que a vantagem que tem o Frentzen para o Hill é de 7 segundos e 9. Do Hill para o Barrichello, 13 segundos e 7. É complicado do Hill em relação ao Frentzen. São mais de 20 segundos. Mesmo que faça parada, continua complicado. E olha só, o Irvine parando. Olha o Irvine parando. Ele que tinha terceira posição garantida. Uma corrida cheia de alternativas e cheia de surpresas. Schumacher agora é o primeiro. Coulter é o segundo, Frentzen é o terceiro. Hill é o quarto e Barrichello é o quinto. A 6ª posição é de Herbert, esses são os 6 primeiros. Aí a fumaça saindo, o motor Ferrari não resistiu. Essa é a impressão que dá de ser motor realmente. Olha lá. E vem jogando um óleo na pista, meu amigo. Vem dando um banho na pista, para que ele tirou rapidamente. Ele rapidinho tirou ali para a grama. Aí o problema de motor no carro de Irvine. Irvine fica fora da prova.
O terceiro colocado vai ser Freitas. A alegria da Ferrari dá lugar agora a essa decepção. Ela já começava a pensar numa dobradinha, porque o Irvine estava indo para cima do Coulthard. É todo um conjunto, né, equipe? Por isso, desde que Schumacher chegou à Ferrari, eles vivem realmente sempre numa alegria muito grande, porque cada um tem que fazer a sua parte. Schumacher faz a dele na pista, o Jean Todt faz a dele, os que preparam o motor fazem a deles, os que fazem o pit stop fazem a parte deles. E agora o Irvine, que vinha também esse ano fazendo a parte, agora o motor é que não comprometeu. E olha assim, e olha só, olha aí, isso que eu ia dizer. O Rubinho tem tudo para chegar em terceiro, tem tudo para ir ao pódio, mesmo porque a Jordan se prepara para uma troca, uma já está fora e a outra vai ter que trocar. O problema do Rubinho era com o Frentzen. Olha o Eddie Jordan aí. O problema do Rubinho era com o Frentzen, porque ele estava mais de 20 segundos atrás do Frentzen, por ter feito 2 paradas e o Frentzen apenas uma. O Frentzen poderia voltar na frente do Rubinho. O Damon Hill não, porque o Rubinho está ali 11 segundos atrás do Damon Hill. O Hill parando, o Rubinho recupera a posição. Essa posição é de pódio. Essa posição do Rubinho, se o Damon Hill parar para troca, o Rubinho vai para o pódio. Isso com 48 voltas. Num total de 62 voltas. Você veja como o Coulthard fez a ultrapassagem há muito tempo ali. Em cima do Herbert, colocando uma volta e não consegue abrir. O Coulthard está virando em 32,4. O Schumacher virando 31,4. Mesmo com toda a vantagem que tem ali, acima dos 6 segundos, o Schumacher vai abrir 1 segundo por volta. Ele vem pela volta de número 49. Quando completar esta volta, entraremos na volta de número 50. E aí teremos 13 voltas para o final. Agora são 14 voltas para o final. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Lubrificante F1 Master Ipiranga. Protege mais seu motor. Aí a velocidade de Schumacher, aquela melhor que ele já passou, eu dizia. Agora passa a melhor do Coulthard, 293. O Coulthard passa agora 277. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Schumacher completa a volta de número 49, entra pela volta de número 50. Olha, mais algumas voltas e o Rio vai para o box, a equipe está pronta, todos os mecânicos de capacete, até com aquela a tabuleta de stop para ele fazer o pit stop, está todo mundo pronto. Eles só não estão ainda no pit dele, eles estão ali na boca da garagem, mas estão prontos que dá pinta realmente que o Rio vai ter que parar. Só começa a dar um certo nervoso, né? Porque vamos para 50 voltas, vamos para 12 voltas para o final e o Rio não para. Vai parar sim! Vai parar sim, a equipe Jordan veio toda ela para o pit dele. Vai parar e Rubens Barrichello vai ser terceiro. Vai assumindo posição de pódio o Rubens Barrichello. Quando o Schumacher passar, nós teremos 12 voltas para o final. Pedro Paulo Diniz segue ali na 15ª posição, com 4 voltas atrás. Repetindo, ele ficou 3 voltas parado, com problema eletrônico. As marchas não mudavam. Aí ficou fora de qualquer disputa. Schumacher é o líder, 6 segundos, 855 milésimos. Na frente de Coulthard, o Coulthard agora vem com tudo. Na volta anterior, o Schumacher virou um 30,487, o Coulthard virou um 31,045. Aí você tá vendo, já passou Rubinho, vai voltando o Rio, 6,6, mas Rubinho já passou para ocupar a terceira posição. Aí Schumacher vem para completar a volta, 50 voltas completadas no total de 62, 12 voltas para o final. Aí aparece Rubens Barrichello, ele é o terceiro colocado na prova, Dali Rubinho. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Rubens Barrichello é o terceiro. Hill é o quarto, Herbert é o quinto, Fisichella é o sexto. Schumacher e Coulthard já completaram a volta de número 50. Ainda no computador aparece o Rio na terceira posição, mas quando o Rubinho passar aqui completando a volta, olha o Panis aí. Agora parando definitivamente. Neste momento da corrida, a Stewart é a única equipe com 2 carros entre os 6 primeiros, que é o Rubinho em terceiro e o Herbert em quinto, podendo até estar em quarto, dependendo agora da colocação do Rio na volta dele. Tinha meio longe o Herbert, tinha muita vantagem o Damon Hill em relação ao Herbert. Aí você vê o Panis. Aí o abandono do Panis.
Apenas Schumacher e Coulthard completaram a volta de número 50. Por enquanto só os dois. No momento em que passa Rubens Barrichello, completando a volta de número 50. Virou um 32.207. O Hill vem atrás dele, tentando se recuperar. Vamos começar a acompanhar a volta agora, quando o Schumacher completa 51 voltas. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello é o terceiro, Hill é o quarto. A diferença não é grande, a diferença é de 7 segundos. Vamos ver nas voltas subsequentes, com pneus novos, se o Hill consegue um ritmo mais rápido, porque virou alto, Rubinho. Virou 32.207, o companheiro dele virou 32.104. O Fisichella, por exemplo, está virando 31.5. O Rubinho vai ter que fazer um esforço final para sustentar essa terceira posição, para tentar garantir o seu primeiro pódio do ano. Ele que se aproximou muito desse pódio na Austrália, ele que liderou e se aproximou de novo desse pódio no Grande Prêmio do Brasil, e que agora vem na terceira posição, com 51 voltas completadas, com 11 voltas para o final. São as emoções da Fórmula 1, muito fortes neste princípio de temporada. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hill, Herbert e Fisichella são os 6 primeiros. E o Schumacher vai andando no limite, tudo que tem direito. Porque vem tirando o Coulthard, hein? É outra história nessa corrida. Agora começou a tirar o Coulthard. Até agora o Schumacher é que andava mais rápido. Mas você se lembra que a parada do Schumacher, ele fez uma outra parada, trocou de novo os pneus, completou o combustível. E agora quem vem andando mais rápido é o Coulthard. Vamos ver se o Schumacher dá a resposta nessa volta. Aí ele vem para completar a volta de número 52, recebe a placa da equipe. E passa o Schumacher 29.6. E o Coulthard passa 29.1. E a diferença cai para 5.3. Prepare aí seu coração que o bicho vai pegar no final da corrida. Essa 29.1, precisamente 29.199 é a melhor volta da corrida, essa do Coulthard. Lá vem o Coulthard para cima do Schumacher. Quero ver Barrichello e Hill. É uma briga pela primeira posição, uma briga pela terceira posição. E isso a 10 voltas do final do Grande Prêmio de Imola. Olha o Schumacher, olha o Coulthard. Já dá para aparecer os dois carros no mesmo visual, na mesma tomada de imagem. Olha a preocupação ali na McLaren, a namorada do Coulthard. Acabei de dizer a melhor volta da corrida dele, é claro, do Coulthard. Todo mundo sabe que a melhor volta da prova é do Schumacher, 1:28.4. 28.547. Está sendo preciso, 1:28.547. 52 voltas completadas. A vantagem de Rubinho. O Damon Hill vai caindo muito. Pressão do Damon Hill para cima de Rubens Barrichello. Caiu demais, caiu para 4.8. O Rubinho virou um 33.4. E o Hill virou um 30.7. O Rubinho não resiste a 10 voltas assim. A gente fica aqui na torcida, mas tem que passar para você o que está acontecendo. E mesmo tendo que virar mais forte agora, ele conseguiu baixar um pouquinho para 32.2, mas ainda é muito alto. Vamos ver essa volta do Hill. O Hill virou 30.3. A diferença é de 3 segundos. Nesse ritmo, o Rubinho não consegue resistir ao Damon Hill, que vai se aproximar. Ele vai ter que ali tentar segurar a posição. Botar a faca nos dentes e segurar a posição realmente nas últimas voltas, 9 voltas para o final. E o Coulthard continua tirando em relação ao Schumacher. A diferença de 5.1 no início da volta já cai para 5.0. 5 cravados, 5 duro. Olha só o Pedro Paulo como passou reto ali. Mas já vem mais devagar. Ele bateu ali, mas já vem mais devagar ali na brita. Mas você viu como ele passou ali? Passou reto e foi bater nos pneus. O Pedro Paulo Diniz. A essa altura são 11 os carros na prova. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hill, Herbert e Fisichella. É dramática a posição de Rubens Barrichello. Ele vem na terceira posição, vem em posição de pódio. Mas vem muito pressionado, vem com muito mais saúde. A essa altura, Jordan do Hill do que Stewart de Barrichello. Aliás, você viu a Jordan do Damon Hill ali. E você vê o Schumacher já se aproximando para colocar uma volta em cima do quarto colocado. O Rubinho passa. Vamos ver se ele conseguiu se sustentar nessa. Faz uma volta boa.
1:31:9 Rubens Barrichello. 1:31:8 Damon Hill. Tirou um décimo. Aí é que ele tem que tirar só um décimo, 2 décimos por volta. Para depois nas últimas 2, 3 segurar ali no braço. 54 voltas completadas, restando 8. Dá uma esperança aí pra gente torcer, né? Porque do jeito que vinha tirando 2 segundos por volta, estava complicado. Rubinho foi agora no limite extremo. Ele deve estar andando no limite extremo, absoluto das condições desse momento no seu carro. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. 54 voltas completadas. E não resta outra opção para o Rubinho. Ele tem que arriscar essa altura. Você viu quantas saídas de pista tivemos, mas ele tem que arriscar essa altura. Olha o Schumacher se aproximando ali do Rio. Bom que o Rio vai ter que dar uma tiradinha de pé para o Schumacher passar. Depois o Rubinho também vai fazer isso, mas... é assim que funciona. E o Coulthard tentando se aproximar. Última volta do Schumacher, 30.5. Do Coulthard, 30.2. Diferença, 4:9. O Schumacher já veio para cima do Coulthard, agora é o Coulthard quem vem para cima do Schumacher. Quando o Schumacher passar, nós teremos 55 voltas completadas e serão 7 voltas para o final. Coulthard tenta fazer ultrapassagem rápida ali na variante baixa em cima do retardatário. Schumacher já completa 55 voltas. Barrichello vira 31:4. O Rio virou 30.3. Andou demais agora o Rio. Agora ele está 1 segundo e 9 atrás de Rubinho. Ainda tem 7 voltas pela frente. Vai ter que fazer mágica Rubens Barrichello para segurar a terceira posição. O grande problema do Rubinho em ritmo de corrida e ritmo de treino é que, usando esse motor forte na corrida com o limitador de giro, que é para possibilitar uma durabilidade maior, ele tem dificuldade para retomar a potência máxima do motor. Quando está limitado, o motor vai a 17.500 em treino. Quando ele está limitado a 16.500, que é a condição de corrida, para recuperar, e ele termina, por exemplo, ele muda de marcha e o giro cai 1000 giros numa mudança de marcha para cima, para retomar e até a faixa ideal, que está em torno de 16.200 a 16.500, é que é muito mais demorado. Essa é a dificuldade andando com o limitador. Quando não precisar mais desse limitador, o carro tende a andar bem mais forte. Aí a sua pergunta, por que o limitador? Porque o carro ainda tem uma vibração muito forte nas partes baixas dos motores e tem uma tendência realmente a quebrar, então eles estão limitando o giro. Rubinho Barrichello é o terceiro. Ali vem o Rio, na 4ª posição, e o Schumacher vem para colocar uma volta em cima do Rio. E o Rubinho ainda tem um problema, e como eles estão na frente do Schumacher, o Schumacher acaba a prova, eles têm que fazer uma volta a mais. Por isso é bom que o Schumacher passe pelos dois. O Schumacher já vai ali para passar pelo Rio. Rubinho virou 1:38. O Rio 1:38. Foi tirar coelho da cartola o Rubinho agora. Permanece a diferença. Era de 1:09, agora é de 2 segundos. Porque nos centésimos o Rubinho levou vantagem. Schumacher faz a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Aí o Schumacher é o primeiro, e o primeiro colocado está entre o terceiro e o quarto. Aí o momento da ultrapassagem do Schumacher em cima de Damon Hill. O Rio deu uma tiradinha de pé, tomara que, para sorte do Rubinho, o Schumacher pegue o Rubinho no momento em que ele possa fazer a ultrapassagem sem o Rubinho prejudicar o ritmo da sua volta. Porque cada décima é importante nesta luta pelo pódio, pela terceira posição. Abriu uma distância razoável agora o Rubinho em relação ao Damon Hill. Rubens Barrichello é o terceiro, o Rio é o quarto, e os dois brigam décimo a décimo de segundo por esta posição no pódio. Restando 6 voltas para o final, e quando o Schumacher passar, teremos 5 voltas para o final. E 4:9 a vantagem de Schumacher para Coulthard. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Rubinho Barrichello é o terceiro. Damon Hill é o quarto, Herbert é o quinto, Fisichella é o sexto, Zanardi é o sétimo, Alesi é o oitavo, Mika Salo é o nono, Luca Badoer é o 10º, Gene é o 11º e os 11 estão na prova. Dos 22 que largaram, 11 estão na prova. Tá aí o Rubinho. Rubinho vem para completar a volta de número 56, Schumacher para completar a volta de número 57. É bom que o Schumacher passe pelo Rubinho, porque ele vai ter que fazer uma volta a menos. Rubinho virou 1:38, o Damon Hill 1:30,8, o Damon Hill 1:31,8. Esse segundo foi daquela tirada de pé que ele deu para o Schumacher passar. 2:09 a vantagem de Rubinho em cima de Hill. Vai no limite extremo, tentando garantir esse pódio, Rubens Barrichello.
a expressão aí do mecânico da Ferrari. Vocês também estão ganhando a corrida, hein, amigo? Por isso a vibração dele nas trocas de pneus do Michael Schumacher. 4 e 7 a vantagem de Schumacher em cima de Coulthard. E 5 voltas para o final. Podemos ter grande festa aqui em Imola. Com vitória da Ferrari, vitória de Schumacher. E com Rubens Barrichello no pódio. Para isso, restando menos de 5 voltas. E aí o Coulthard tentando voar abaixo, também andando no limite. Ele que ainda não marcou pontos no campeonato. Schumacher vai se aproximando ali de Rubinho. Rubinho também não pode tirar muito o pé, porque o Rio vem ali atrás. E essa briga vale a terceira posição, a briga vale o pódio. Quando o Schumacher passar, nós teremos 4 voltas. E aí é bom que ele passe o Rubinho mesmo, porque ele terminando a corrida em 4 voltas, Rubinho e Rio já recebem a bandeirada. É uma volta menos que o Rubinho tem que dar nessa briga dele com o Damon Hill. E olha o Coulthard chegando ali, chegando em cima do Damon Hill também. Na entrada da reta, Schumacher vem, Rubinho vai. O Hill está ali atrás. Schumacher vem para fazer a ultrapassagem. O Rubinho pega uma carona ali no vácuo do carro da Ferrari de Schumacher. O Rubinho virou um 31,2. Dessa vez o Rio virou um 30,6. A diferença é de 2,3. Schumacher já passou. Agora a briga é do Rubinho com o Rio. E lá vem o Rio chegando. E restam 4 voltas. O Rubinho não podia tirar o pé ali no meio da variante, não podia aliviar muito, senão ele perdia a reta. E essa reta é importantíssima no tempo final da volta. Ih, chegou demais o Rio. Chegou muito ali o Damon Hill. Menos de 4 voltas para o final. O Coulthard tenta se aproximar, está 4 segundos e 4 décimos atrás de Schumacher. E a briga intensa vai ser pelo pódio, pela terceira posição. Rubens Barrichello e Damon Hill. Aí você vê o Schumacher, vê o Rubinho. Aparece o Rubinho ali. E logo atrás aparece o Damon Hill. Vale, Rubinho, toca firme aí, vai buscar espaço onde não tiver. Até hoje o Rubinho só marcou pontos uma vez aqui em Imola, que foi em 95, com um 5º lugar. Nas outras todas ele não terminou a corrida. Aí você tá vendo aí o Rubinho. Agora, Rubinho vem ali atrás. Além dos brasileiros, dos mecânicos, do pessoal da Stewart, tem um em especial que torce muito, que é o mecânico-chefe do Rubinho, o Alan Maybin, que fez aquela aposta na Irlanda com um bookmaker irlandês no início da temporada. Ele apostou que até o meio do ano a equipe faria um pódio, seja com o Rubinho ou com o Herbert. E a cotação estipulada aí pelo bookmaker foi de 200 para 1. Como a Stewart começou o ano muito bem, o bookmaker chamou o Alan Maybin e propôs abrir a aposta pagando 50 para 1 e ele não aceitou. Quer dizer, pode estar ganhando uma grana grande aí. É que o Rio vem se aproximando com muito perigo. Nessa última volta, Rubens Barrichello virou 1 minuto 31 segundos, 838 milésimos. O Damon Hill virou 1 minuto 30 segundos, 918 milésimos. A diferença caiu para 1,4, ela é visual. Restando 3 voltas, menos de 3 agora para o final. E o Coulthard também vem se aproximando. Mas ele vem tirando 1/10 por volta, vai administrando a vantagem ali. O Schumacher ali à frente. Aí você está vendo o Coulthard. Os 4 primeiros colocados estão muito próximos, na mesma tomada de câmera. Esse é o Herbert, hein? Esse é o Herbert. É o Herbert. Que também teve problema no motor, no armado. Era o Herbert, talvez na 5ª posição, a decepção grande para o Herbert. Também para o Stewart, que nesse momento o Jack Stewart tinha um piloto sendo em terceiro, olha lá, o Jack Stewart e o Paul Stewart. Um piloto em terceiro e outro em 5º. E as atenções permanecem todas voltadas para Rubens Barrichello, que vai naquela luta dificílima ali. Amigo, que ficou de olho nessa curva. O que ele deu um banho aí nessa curva, o Herbert tinha que ter parado lá. Não fazer o contorno. Olha o Rubinho como vem, a pressão ali atrás de Damon Hill. Já vem colado ali atrás do Rubinho. São 2 voltas para o final. Rubens Barrichello virou 31,0. O Rio virou 30,4. A diferença é de 8 décimos. Agora é o Rubinho para segurar em 2 voltas. Agora é no braço. E agora? Eu dizia no início também que eles modificaram aquela coisa, quem fica parado no grid na volta de apresentação não larga mais em último, larga do box. Quem fica na corrida, se a corrida for abortada, largada, também larga do box. Uma outra comunicação eles fizeram. Em caso de tentativa de ultrapassagem, o piloto da frente só pode alterar a sua linha uma única vez. Ou seja, aquele que ataca, bota na direita, ele defende aqui para a direita, trouxe para a esquerda, ele não pode voltar. Não sei se eles vão levar essa ferro e fogo. Mas que estava hoje tudo escrito desse jeitinho, estava. E
E lá vem o Schumacher para completar 61 voltas. Quando o Schumacher completar 61 voltas, nós teremos uma volta para o final. O Rubinho numa batalha intensa por um lugar no pódio. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello é o terceiro. O Rio vem na cola ali com a Jordan na quarta posição. Fisichella é o quinto e Alesi é o sexto, são os 6 primeiros. Aí você vê, o Herbert tinha saído nessa brisa aqui, ele saiu dando banho de óleo na pista. Schumacher vai passar. E você viu, olha aí, botou óleo, olha o que aconteceu, Zanardi passou lotado. Zanardi ia atrás dele, pegou o óleo e foi embora. Schumacher vai passar para completar a volta de número 61. Passa Schumacher, uma volta para o final. Passa Rubinho, uma volta para o final. É segurar agora Rubens Barrichello. Nessa volta Rubens Barrichello virou um 31.756. Damon Hill virou um 31.613. Não é mais de cronômetro, é visual. Schumacher é o primeiro, 3 segundos e 6 à frente do Coulthard. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Barrichello é o terceiro, Hill é o quarto. Tá aí o Schumacher. Ele vem para tentar mais uma vitória na sua carreira para vencer em Imola, na terra da Ferrari, para a alegria do torcedor. Olha o Rubinho ali, segura Rubinho que o Rio vem chegando. É a última volta das 62. Schumacher vem se aproximando lá atrás, eu fico olhando o Rubinho. Aí a expectativa da Ferrari, pela vitória de Schumacher, aparece o Rubinho ali na frente do Rio. Abriu um pouquinho em relação ao Rio. Lá vem Rubinho para o seu pódio, aquele que ele esperava no Brasil. Aí o Schumacher ali atrás, Rubens Barrichello em terceiro. Lá vem o Schumi para vencer. Para botar mais fogo no campeonato. Schumacher para assumir a liderança, porque ele pula para 16 pontos. Aí vem o Schumacher. E vai terminar a prova. Cadê o Rubinho? Rubinho vem logo atrás. Rubinho é o terceiro. Rubinho quer... Passou Rubinho na frente de Damon Hill. Aí Schumacher. Rubinho e o Hill botando pressão, se aproximando de Rubinho. São só 2 curvas, Rubinho. A final da Rivaz e a variante baixa. Aí vem Rubinho, ergue o punho, Schumacher. Recebe a bandeirada, Schumacher vence. Rubens Barrichello é o terceiro e vai pro pódio. Festa da Ferrari. A McLaren recebe de forma mais fria. E eu vejo aqui uma enorme festa dos mecânicos da Stewart. Todos eles em pé, ali no pit lane. Ali o Jean Todt sendo cumprimentado. E as bandeiras da Ferrari vão aparecer por toda parte. Schumacher vence num lugar importante. Schumacher vence em Imola, no circuito que leva o nome Dino e Enzo Ferrari. O comendador Enzo Ferrari, uma lenda. E seu filho Dino Ferrari dão o nome a esse autódromo. Aí a festa nos prédios em volta do circuito de Imola. A Ferrari vence em casa, porque essa é a casa da Ferrari. Maranello fica aqui perto. Galvão, Coulthard é o segundo e Rubens Barrichello. Vai ter sambadinha no pódio, João Pedro. vamos saber aqui com o pai dele, o Rubão, que está emocionado, chorando aqui. Rubão, é muita emoção, em terceiro lugar aqui em Imola. Sem dúvida, e muito porque ele merece esse resultado. Realmente trabalhou demais e eu acho que agora chegou o momento dele e ele merece esse pódio. Aí, portanto, a palavra do Rubão, muito emocionado, todo mundo, a família Barrichello, emocionadíssima aqui no motorhome da Stewart, Galvão. E Schumacher faz sua festa. A imagem vai ser, claro, toda ela da Ferrari. Schumacher é o primeiro. Coulthard é o segundo. Rubens Barrichello é o terceiro e vai ao pódio. Damon Hill é o quarto. Fisichella é o quinto. Alesi é o sexto. 5 anos depois do acidente mais forte que ele teve na sexta-feira, daquele final de semana terrível, quando o Ratzenberger morreu no sábado e nós ficamos sem Ayrton Senna no domingo, aqui em Imola em 94, o Rubinho vai voltar a comemorar aqui em Imola, no pódio. Schumacher, Coulthard e Rubens Barrichello. Já já nós voltamos em definitivo aqui de Imola, na Itália. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em clima de festa. Olha a loucura da colina. Aí é a colina que fica atrás daquela curva de bater o Hacker, um pouco antes. Imagina a loucura que vai ser isso. A saída desse autódromo, as ruas de Imola à noite, aí cria a vibração de Schumacher. Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Barrichello em terceiro. Rubinho no pódio, vai ter sambadinha. Classificação, Schumacher líder com 16, Irvine em segundo, 12, era Ferrari primeiro e segundo. Hakkinen em frente, você tem 10 pontos. Depois, Ralf Schumacher com 7, e aí vem Rubens Barrichello e David Coulthard com 6 pontos. O Rubinho já aí
1, 2, 3, 4 na quinta posição do campeonato, considerando que aqui na frente tem os mesmos 10 pontos. Reginaldo Leme, grande corrida em Imola. Como foi boa a corrida do Brasil, como foi da Austrália, vai ser uma grande temporada. Só quero dizer uma coisa antes de você falar. Mônaco, a Stuart e Rubinho tem a cara de Mônaco. E tem realmente o carro menor, o motor mais leve, o motor menor e mais leve. Quer dizer, tem tudo para andar bem em Mônaco. Aqui em Imola, que tinha tudo para eles terem que se poupar bastante. O Rubinho fez uma corrida muito inteligente e conseguiu chegar a este pódio. Sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes da corrida. Como o Rubinho recebeu um prêmio aqui, que tinha sido o piloto do GP do Brasil, escolhido como o melhor piloto, aqui, olha, depois do Schumacher, com certeza será ele, sem dúvida nenhuma, porque o Schumacher, a vitória do Schumacher vale muito. O Schumacher tinha estabelecido que esse era o momento, o prazo máximo que ele dava para começar a ganhar. Agora, não só ganha, como assume a liderança do campeonato. Em segundo está o colega dele, Irvine, companheiro dele. A Ferrari tem 18 pontos contra 16 da McLaren. Quer dizer, está prometendo muito. Um campeonato que a gente sabe, vai ser uma briga terrível entre Ferrari e McLaren. A Ferrari agora com 121 vitórias na Fórmula 1. 28 pontos da Ferrari, 28 contra 16, a diferença é bem maior. 121 vitórias agora na história da Ferrari contra 117 da McLaren. A McLaren a gente sabe, ainda pode considerá-la favorita ao título, mas a briga vai ser muito grande. E olha, como disse o Galvão, vamos esperar a Mônaco, porque o Rubinho promete muito, foi onde ele já obteve um segundo lugar, vocês se lembram bem. Já nós vamos para a festa do pódio. Vamos ter Schumacher, o vencedor, com a Ferrari, David Coulthard, o segundo colocado com a McLaren, Rubens Barrichello, o terceiro colocado com a Stuart, mostrando força realmente. Ele foi quinto na Austrália, liderou por 27 voltas no Grande Prêmio Brasil e chega à terceira posição e ao pódio aqui em Imola. E tem uma corrida que eu repito, é uma corrida onde ele tem tudo para ter um bom desempenho de novo, porque um carro leve, motor leve, um carro curto entre eixos para as ruas de Monte Carlo. Já nós vamos ter Schumacher, Coulthard e Barrichello. Aí não pode, chega o Rubinho, aquela bandeira que ficou no bolso, que ficou guardada no Grande Prêmio do Brasil. Agora o Rubinho leva ali para o pódio em Imola. E é um momento de emoção, a vibração do Schumacher. A festa é toda da Ferrari, claro. Mas a gente se permite aqui uma certa emoção por ver no fim de semana, onde se completam 5 anos da morte da Ayrton Senna, do grande Ayrton Senna, do eterno Ayrton Senna nesse circuito. O brasileiro volta ao pódio e a bandeira do Brasil volta ao pódio nesse circuito. Coisas do caminho da vida e dos desejos de Deus. Vamos à execução do hino nacional alemão. Aí a vibração de Schumacher, a alegria de Rubinho, a bandeira, a pequena bandeira brasileira. E agora a execução do hino nacional italiano. E o Schumi vai regendo o hino para a alegria da galera. Durante a semana o Schumacher declarou que ele já se considera meio italiano. Ele tem a primeira filha dele, tem o nome de Maria. Aí Schumacher recebendo
o troféu de vencedor, entregue pelo ministro de Turismo da Itália. A equipe Ferrari fazendo a festa. Aí você vai ver dos 3 carros, Ferrari, McLaren, Stewart, alegria e orgulho que deve estar o velho Jack Stewart, campeão mundial Jack Stewart. Prefeito de Imola entrega o prêmio de 2º lugar para Dave Coulthard. E aí Rubens Barrichello recebe o prêmio de 3º lugar e faz também a sua festa ali no pódio. Vamos à festa do champanhe. Curta mesmo, Rubinho. Você lutou muito para chegar aí. Você foi muito criticado, injustamente criticado na grande maioria das vezes. Curta seu momento e nos dê mais alegrias nessa temporada de 99. A sambadinha do Rubinho! Eita, cheia de graça! Perdeu ali o limite da alegria. Rubens Barrichello bonita. A sambadinha do Rubinho. Ele prometeu para o Brasil, não conseguiu. E veja que ele ali perdeu 2 posições na largada para as 2 Jordan e foi buscar em cima da Jordan a recuperação do Rubinho. Olha lá, já veio para cima do Rio, sai para lá, Rio. Aí chegou ali para cima do Ralf e chegou por dentro, passando, botou a faca nos dentes e passou ali pelo Rio, pelo Ralf Schumacher e pelo Frentzen. E ali se posicionou na prova. Aí foi fundamental essa decisão arrojada que ele tomou nessa largada, que foi fundamental para que ele pudesse chegar na 3ª posição e chegar no pódio. Porque senão o tempo que ele perderia, nunca teria condições de chegar à frente do Rio. Aí o Mika Häkkinen, reconhecendo o seu erro quando foi tentar consertar, trazer de volta uma saída, uma escapada de traseira, aí Häkkinen perdeu a prova. São os momentos importantes da prova. Nesta festa da Ferrari, a decepção da McLaren. O Häkkinen saindo do carro no momento em que ele perdia a liderança e perdia a prova. Nesta festa da Ferrari. Aí você vai ver do Takagi, que teve até punição por causa disso. E depois abandonou a prova, os vários problemas na prova. O momento em que o Schumacher passou ali à frente do Coulthard e assumiu a liderança da prova. Por outro ângulo, o Schumacher passando e o Coulthard saindo aí do box. Todos esses momentos importantes da prova. Schumacher vence o Grande Prêmio de Imola. 2º lugar Coulthard com sambadinho e tudo. Valeu, Rubinho! Rubinho, 3º lugar no Grande Prêmio de Imola. A próxima etapa. Prepare seu coração que a emoção vai ser forte, hein? Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. Você fica agora na sequência com a turma do Didi, o nosso Renato Aragão, não. Na sequência, o Esporte Espetacular, perdão, com todas as suas atrações, com todas as suas histórias e uma homenagem especial a Ayrton Senna, quando completamos 5 anos da morte de Ayrton Senna. Siga na programação normal. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.